Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui no nosso podcast Conexão Customer, a quarta temporada tá incrível. Estamos aqui para gravar o nosso terceiro episódio. Vocês já viram esses últimos dois aí? Vocês viram as histórias? A gente conseguiu trazer gente que não gostava nem de participar, mas eu vi que se a gente não segura aqui, pessoal, a gente vai ter que chamar novamente. A gente vai 2, 3 horas. E hoje aqui com mais dois super profissionais, super amigos, e assim, eu não vou dar spoiler, mas poderiam não estar aqui junto por questões de trabalho e acho que esse vai ser um super aprendizado para vocês, que nem sempre algo que aconteça dentro do nosso ambiente de trabalho pode ser para melhorar a nossa vida. Não vou falar detalhe porque a gente vai falar no decorrer, mas vocês vão ter muito aprendizado. Com o Super Henrique hoje, que vai estar aqui acompanhando comigo, a gente vai sabatinar ele, vocês vão conhecer um pouquinho também do Henrique. Então, mas antes de começar, primeiro eu queria agradecer os apoiadores que ajudam a gente a viabilizar o projeto. A Bidu hoje é a maior plataforma de Deploy Experience da América Latina. Então, quando a gente fala de comunicação, base de conhecimento, engajamento, gamification, tudo isso, hoje é mais de 300 mil usuários em 10 países, grandes companhias, Natura, Ambev, enfim, todos usam Bidu. Então, obrigado à turma da Bidu por estar mais uma vez aqui com a gente. A gente fala muito de desenvolvimento de pessoas, né? E a Bidu é a ferramenta. Minha época lá de operador. Já vou dando um spoiler aqui, Augusto. Nessa época de operador que a gente tinha que ter papelzinho, aquelas coisas todas. Hoje tá mole, né? Tá mole. Obrigado. Obrigado a Coffee Life Brasil. Coffee Life é uma linha de café premium. Então hoje imagina dentro de uma pontuação de 0 a 100, acima de 80, 84. E não só ser café premium, mas também ter uma linha de saborizada, goiaba, milho verde. Dá uma experiência de tomar um café e uma linha health. Obrigado a Coffee Life Brasil. E os dois novos apoiadores que entraram agora a poder ajudar. Um é a 26X, nosso amigo Henrique aqui, que é o head comercial, tá lá. A 26X também já é um parceiro, eu já trabalhei com a 26X há 15 anos, há 10 anos para poder achar menos. Desde a época lá quando era diretor da Oi, então assim, é legal a gente trazer apoiadores, mas que realmente, até porque a gente tá com vários executivos que a gente conhece e confia, porque não dá pra também te vincular, apesar de a gente falar de carreira, mas tem que estar apoiadores que se alguém perguntar, a gente efetivamente dá o sangue. Então, uma das maiores plataformas do Brasil de relacionamento com o cliente, de cobrança. Então, a maioria das empresas de cobrança no país usa a plataforma. Vocês vão usar outros nomes, mas quem tá por trás é a plataforma da 26X. Hoje a nossa plataforma interage com mais de 100 milhões de pessoas no Brasil. Ou seja, de cada 2 pessoas, uma passa ali pela nossa plataforma. Chega um pouquinho mais pra frente aqui, pessoal, ouvir bem você. E também a Level A. A Level A, que hoje é uma consultoria de CX, de desenho de jornada do Grupo Kainos. Um abraço aí pra Patrícia e William. Porque também a gente é muito prático, né? Então tem muita empresa de CX, de desenho de jornada, tem muitas bacanas, consultorias internacionais. A Level A característica bacana é que é muito prática. Toma aqui, em 2, 3 semanas, tá aqui todo desenho de jornada, aqui como é que você implanta, me dá resultado, porque o cara quer resultado rápido. Não, vamos fazer aquele PPT bonito. Não. Como é que eu te entrego efetivamente um resultado de curto prazo? O que a gente espera, né? Curto prazo e coisa tangível. Então, obrigado à turma da Level A também aí pelo apoio. Vamos nós agora aqui, então, conhecer nossos super convidados. Primeiro, Henrique, obrigado por você estar aqui com a gente. Obrigado pelo apoio, super bacana. Tamo junto aí nessa quarta temporada, né? Quarta temporada. Muita história bacana aí. Sabatinar essa turma. Tô ansioso pra hoje. Vamos? Então vamos lá. Cadu e Augusto, vão se apresentar. Mas assim, cara, primeiro, obrigado pela disponibilidade de vocês de tempo, porque eu acho que tem duas coisas. Vocês conseguirem disponibilizar um tempo pra gente fazer esse bate-papo e pra poder ajudar no desenvolvimento de muitas pessoas. Porque, cara, se a gente conseguir ajudar meia pessoa, só abrir a mente pra gente, a gente já é super feliz, né? Então, pelo tempo de vocês e por vocês estarem abertos a compartilhar conhecimento. Porque a gente estava falando aqui que acho que um dos principais objetivos da gente aqui, a gente não vai falar de conhecimento técnico, nada disso, é para falar um pouquinho de atitude. A gente quer ver quais foram a história de vida de vocês, porque comportamento é difícil a gente treinar comportamento. Treinamento técnico a gente tem. Comportamento. Então é legal eles aprenderem com comportamento, porque isso sim faz diferença nas nossas histórias. Então não tem aquela coisa de fiz um mega MBA, um mega curso lá, mas se você não mudar a tua atitude e teu comportamento, você não pode ir para um lado A e lado B. Melhor forma de mudar aprendendo com quem ralou, né? Porque é muito bonito, tô lá em cima, tá? Mas ninguém sabe a ralação, então super obrigado. Legal. E vamos começar a brincadeira assim. Então quem já assistiu os outros episódios já conhece a primeira brincadeira. A gente vai fazer a primeira rodada de LinkedIn, só pra assim, vocês vincularem o nome à pessoa, porque, pô, quem é o Carlos Eduardo, quem é o Augusto, enfim. Já vi no painel, vi numa palestra e tudo.
Aí depois a gente vai pra brincadeira. A gente tira o sobrenome empresarial e a gente vai conhecer realmente quem é a história de vocês. Combinado? Combinado. Então vamos lá, vamos começando pelo... Vamos de Augusto? Vamos lá. Bom, primeiro prazer estar aqui com vocês. O Wellington, um grande amigo já de longa data. Henrique, também prazer de conhecer. E especial também ter aqui ao meu lado a presença do Cadu também, que é um amigo de longa data. Prazer estar aqui. Eu hoje vou falar um pouquinho, né? Achei super bacana o propósito do podcast, né? Falar um pouquinho de carreira, inspirar sua história de vida, inspirar outras pessoas. Acho bem interessante. Tem muita coisa bacana pra gente trazer aqui. Espero que o público tô ansioso por essas histórias goste aí. Tem histórias bem interessantes. Mas, enfim, hoje eu estou como diretor de Gente e Gestão da C-Rede, que é uma empresa do grupo Oi. A C-Rede hoje é uma das maiores empresas de infraestrutura de serviços telecom e multisserviços do país, né, atuando em diversos segmentos agora. A gente vai falar um pouquinho, a gente presta muito serviço na parte de telecom, mas já indo para outros nichos de negócio, como energia solar. Então, bacana. Isso é um propósito bem interessante que a empresa está mudando já de um tempo para cá, né? E fui durante muito tempo, né? A gente vai falar um pouquinho também, fui head de RH da Contax, tive grandes colegas que eu vi que passaram por aqui, né? falando bastante da Contax. A gente tem histórias também interessantes aqui com o Cadu para falar. E comecei também lá como operador de atendimento. Tive a oportunidade de trabalhar com o Wellington, trabalhamos juntos há 20 anos atrás, né, Wellington? Então, fomos operadores. A gente foi menor aprendiz, que a gente não tá tão velho assim, não. É isso, pessoal. Não dá pra falar a idade aqui. Começou 20 anos atrás, mas com 12 anos. Com 12, É isso. Então, para resumir, é isso. A gente vai contar um pouquinho dessa história aí, mas mais uma vez é um privilégio estar aqui contigo. Obrigado pelo convite. Já estamos namorando há algum tempo, né? A gente conseguir encaixar, né? A gente grava, enfim, que não sai, a gente grava em São Paulo, mas o Augusto fica no Rio, né? Então ele tentava encaixar as agendas, né? É isso. E aí, Cadu? Não, o Carlos Eduardo primeiro, depois chama de Cadu. Eu acho que tem que ser primeiro Cadu, depois Carlos Eduardo. Mais conhecido como Cadu, né? Boa. Então, muito obrigado, primeiramente. Agradeço ao público, né? E é um prazer enorme estar aqui com vocês. Também casou a agenda assim, do nada, né? Foi... Assim é melhor, né? Às vezes funciona melhor assim. Não, segredo, né? Pessoal. Pegamos o Cadu, ele indo pro aeroporto. Não, calma aí, vem pra cá, grava com a gente, depois vai pro aeroporto. Inclusive, o Augusto vai pro aeroporto. Verdade, né? também vou. A gente vai junto pro aeroporto. Casou as agendas mesmo. Casou. Mas a nossa vida é assim, né? Só parece fácil, né? Mas não é fácil, não. Verdade. Então, eu sou o Carlos Eduardo, para quem não me conhece, né? Fui executivo muito tempo, junto com o Augusto aqui. Hoje eu sou CEO da OK Consultoria. É uma empresa focada em terceirização de mão de obra e tecnologia, tá? Legal. Atuo já em alguns conselhos também, alguns pro bono, outros não. Mas tô caminhando para essa trilha aí. Para quem quiser me adicionar lá no LinkedIn, é Carlos Eduardo Correia dos Santos. E tem o LinkedIn também da minha empresa, né? Não posso deixar de falar, né? OK Consultoria. Quem quiser, segue lá. A gente tem bastante oportunidade, tanto de emprego quanto de negócio, né? Não, boa. A gente vai falar aqui depois. Muito a gente vai boa, colocar por sinal. No final, a gente vai botar de novo uma rodada de arroba pra gente poder divulgar e acho que isso é bacana, né? Então, assim, Augusto, assim, nossa, pegou na época as áureas de 80 mil funcionários na conta, de 10 mil funcionários. O Cadu com geração de emprego também, né? Porque falando de tecnologia, geração de emprego é uma coisa bacana. Mas antes de chegar onde eles chegaram, ralaram muito, né? Então acho que esse é um ponto bacana agora pra gente conhecer, né, Henrique? Então, assim, pessoal, conheceram, a gente tem o LinkedIn, depois vamos pegar lá o LinkedIn do Cadu, do Augusto, a gente vai acompanhar, mas agora, assim, pra estarem hoje tão bem, liderando empresas ou gerando emprego com a empresa tão bem, assim, como é que os caras começaram? Assim, tem muita gente que começa e... Eu gosto de ficar falando muito nossa época, que a gente fala que é velho, né? Nossa, vai falar assim, não, começa com atendimento, ou então, não sabe nada, não, vai para atendimento, depois vê. E hoje em dia é uma área completamente diferente, né? Hoje em dia, enfim, super valorizada. Mas lá no início, vamos falar lá no início, lá quando eu era pequeno em Barbacena, quando eu era novinho lá no Rio de Janeiro, seus 12, 15 anos, assim, o que eu queria ser quando crescer? O que vocês imaginavam? O iniciozinho de quando vocês começaram a pensar em alguma atividade profissional, não? Você já pensava em estar nessa área ou pensava em ser piloto, médico, alguma coisa de futebol, jogador de futebol, exatamente. alguma coisa completamente diferente? Conta aí lá no início. Bacana, que bom. Bom, eu acho que tem vou falar de uma história bem interessante, porque assim, quando você está na adolescência,
você para olhar o segmento de atendimento, eu não imaginei que eu iria seguir uma carreira em atendimento, uma carreira depois em recursos humanos, que foi o que eu migrei. Mas na minha adolescência, eu sempre queria ser um jogador de futebol, que é o que a maioria dos adolescentes faz. Inclusive... Mas tinha jeito pra isso? Não, mas eu vou te contar a história. Meu pai vai ouvir essa história aqui, ele sabe disso. Ele me levou para treinar na escola profissional do Botafogo. Eu lembro disso. Então, tu lembra disso? Na escola profissional do Botafogo. Então, eu cheguei a jogar no Botafogo, mirim do Botafogo. Se eu não me engano, eu fiquei uns 3 meses. Hã? Eu sou de 80. Ah, não. Eu sou 7'9", eu joguei, fui uma vez expulso contra o Botafogo no Campeonato Carioca. Lá no Caio Martins. Eu cheguei a jogar na escolinha do Botafogo, enfim. Mas eu tive uma lesão, eu era atacante, né? Eu tive uma lesão nesses 3, 4 meses aí, que eu acabei desistindo dessa carreira. Eu acredito que eu iria bem, não sei se eu iria chegar no patamar. A lesão fez desviar ali Fez desviar o caminho. E, né, males que vem para bem. Então, eu acabei desviando desse caminho de futebol. Passei realmente a estudar, eu segui a carreira militar com 17, 18 anos, eu fiz prova para a Marinha. Fiquei um período na Marinha, e foi um período para mim, assim, super, super bacana, porque as Forças Armadas, eu fiquei acho que uns 2 anos lá. E eu aprendi ali muitos conceitos hoje que eu apliquei ao longo da minha carreira toda, né? Legal. Disciplina, organização, eu acho que tem uma série de elementos que as Forças Armadas realmente te oferecem, e eu acabei aproveitando essa oportunidade. Mas tem um ponto antes mesmo das Forças Armadas, que eu gosto muito de citar. Poucas vezes eu contei essa história, vou contar essa história aqui. Boa. Porque eu comecei realmente a minha carreira profissional, eu fui pai muito cedo. Então, eu fui pai com 16 para 17 anos. Né? E isso fez com que eu impulsionasse um pouco a minha trajetória de vida e profissional, né? Meu pai sempre trabalhou com automóveis, lojas e tal, então, mas quando a partir do momento que eu fui pai, ele falou, ó, cara, busca teu caminho aí, ele sempre me deu suporte, apoio, falou, busca teu caminho, eu acabei seguindo outros caminhos. O que eu fiz? Você nem quis trabalhar com seu pai ali? Não quis. No início até cheguei a ficar um pouquinho com ele, mas ele falou, ó, agora você é um pai de família, tenta buscar outras oportunidades. Minha primeira experiência que eu tive, poucas pessoas sabem disso, eu fui vendedor de livro de inglês. Livro? Livro de inglês. Acho que essa parte eu não sabia. O Cadu sabia. Entregando a idade aí. Entregando a idade. Menor de idade, isso foi lá para 97, se eu não me engano. Isso na cidade de Niterói. Eu acho que eu fui um dos primeiros vendedores de livro de inglês que não sabia falar inglês. Caramba, velho. Flávio Augusto, né? Flávio Augusto foi assim também. Flávio Augusto, exatamente. Abriu a primeira escola de inglês sem falar inglês, né? Exatamente. Então, assim, isso me marcou muito porque eu fui impulsionado na época, tinha uma febre, né? E eu começava a bater de porta em porta. Nas residências em Niterói, eu vendia muito ali em Caraí, engraçado, onde eu moro hoje, né? Olha. No bairro onde eu moro hoje. Então, assim, eu fazia muita parceria com os porteiros. Era uma coisa interessante, porque eu ia no condomínio e eu tocava o interfone lá que eu queria vender os meus livros, né? E de cada 10 tentativas eu recebia 11 não. Era sempre assim. Aliás, ali você já aprendeu resiliência, exatamente, né? Henrique. Exatamente. Acho que ali eu comecei... O primeiro não se desistisse. A gente continua recebendo recebendo muitos não. Exatamente. Não, mas tem uma sacada legal que, na verdade, não foi isso. Você fez parceria com os porteiros, né? Aí eu comecei a estudar, porque eu vou falar minha formação depois que eu fiz marketing, mas eu comecei a pensar como é que eu consigo atingir meu público. Eu tenho que fazer parcerias. Então eu comecei a fazer estratégia de marketing com uns porteiros. E eu conversava com eles e falava, olha, se eu conseguir apresentar o meu produto e vender parte do... Não lembro qual era o percentual agora, mas eu te dou um percentual. Você me ajuda, eu fiz parceria com alguns prédios e eu conseguia. Aí que eu comecei, né? Como eu comecei a fazer no individual, eu vi que não estava dando certo. Eu falei, opa, condomínio vai ser Teve até um condomínio que me ajudou, o porteiro me deixou ficar numa feira que estava tendo lá, vendi. Aí foi ali que eu comecei realmente a vender bem. Então, o porteiro tinha um percentual, e olha que interessante, né? Lá, isso tem mais de 20 anos. Aí você tinha quantos anos? Eu tava com 17 para 18 anos, assim, e eu fiquei pouco tempo, mas assim, foram meses, mas foram meses muito intensos, porque aprendi ali resiliência, né? A levar um não, a trabalhar a frustração, porque você levava um não ali, você precisava, poxa, o que eu preciso voltar para dentro de casa? Melhorar o meu preço, melhorar meu produto, melhorar minha estratégia, minha abordagem. Foi aí que eu pensei nessa abordagem com os porteiros. Então, eu gosto de destacar essa história, porque ela é bem interessante. Então, a partir dali,
eu comecei a me destacar. Então, a partir dali, os porteiros me ligavam para falar, olha... Eu deixei meus contatos com os porteiros, eles me ligavam. Tem que pode ser interessante para você. Cara, olha, mudou, tem moradores novos chegando aqui, você não quer vir aqui? E eu fidelizava os clientes, eu acabava também, depois dos livros, teve até uma empresa que me chamou para trabalhar, para oferecer cursos também, que era um rapaz, inclusive de um morador que eu ofereci livro. Então, assim, eu acho que uma coisa, você faz o bem aqui, é a corrente do bem, né? Uma coisa vai embora. Vai alimentando a outra. Então, eu gosto muito de citar essa história, porque eu comecei realmente assim. Então, antes de... Acho que aqui já tem umas histórias bacanas. Tem um militar que eu gosto de correlacionar, porque tem muita gente que migrou de profissão, veio do militar e... Tem gente que veio para o mundo corporativo e tem gente que ficou com medo de sair do militar achando que não ia conseguir. E uma mega aprendizado. Isso também... Exato. E essa coisa do início de venda, de você querer correr atrás, hoje em dia tu vê a quantidade de gente que tem medo, vergonha. Mas tinha algum... Você tinha algum... Nesse teu período, você tinha assim, cara, meu desejo era virar isso ou ainda não? Você ainda não sabia ainda o que você imaginava? Você sonhava em ser militar? Não, militar foi um caminho que você foi, teve que ir, até por causa do já era pai e tudo, enfim, para ter uma segurança. Sim. Ou não, você sonhava em ser militar ou sonhava em ser outra coisa? Foi bom, Edson, a pergunta. O mote foi exatamente esse, porque... O atributo da carreira militar, o principal atributo da carreira militar, que é a estabilidade, né? Eu acho que isso é o que me marcava muito forte na minha época. Eu falei, poxa, eu sou pai, então acho que eu preciso ter uma certa estabilidade agora. E eu busquei muito nesse viés. Mas eu confesso a você que durante o período na carreira militar, eu já começava a me despertar um interesse maior por empreender, até porque a minha experiência, apesar de pouca, é pouco efetiva também em termos de resultado financeiro, mas muito rico em termos de aprendizado, porque cara, eu acho que eu aprendi em 6 meses vendendo livro de inglês, que eu não aprendi em outras épocas, mas foi muito intenso. E acho que eu costumo sempre dizer isso. Você tem que sempre olhar o copo meio cheio. E o copo meio cheio, nesse período, eu acho que se eu conseguir me tornar um executivo, talvez que eu sou hoje, eu devo muito também a essa experiência, essas adversidades do início. O próprio fato do meu pai falar, cara, busca agora o seu espaço, né? Vai conquistar o teu espaço. Acho que ele me impulsionou também muito a isso, né? Então eu aspirava muito mais a carreira militar por questões de atributo, de estabilidade, segurança e tal. Depois que eu comecei a abrir um pouco mais o horizonte, e aí saí da carreira militar, que aí me veio a Contax. Foi aí que eu comecei mas vamos chegar a buscar. Lá, a gente vai chegar nessa história ainda. Mas acho que isso é legal porque, de novo, quem tá assistindo a gente tem uma questão de preocupação com estabilidade ou não. E, gente, cada um é seu cada um. Aqui tá querendo que você pegue e mude, mas acho que são alguns aprendizados que, mais uma vez, depende muito mais de vocês do que o ambiente. Se você quiser, assim, eu fui pro militar por uma decisão que faz sentido, né? Você tinha filhos, um tema de segurança, mas que também pode mudar. Exato. E aquela teu aprendizado de venda, porque tem muita gente, eu fui vendedor só que eu estava falando aqui nos bastidores, gente, também vendi curso em inglês, só que eu vendi já curso, já não era livro, já era curso, já não era livro. E traz um mega, porque você é empreendedor, você tem que fazer parcerias, e foi muito bacana. E aí, Cadu, tua história lá no início foi Então... Foi algo que eu acho que jogador de futebol não sei se ia ter jeito não, tá? Eu definitivamente... Aliás, desde o início eu sempre soube que eu não ia ser jogador de futebol. Já começa por aí. Eu acho que é a única parte que eu não me identifico muito com o Augusto nesse aspecto de início de carreira, né? Porque o resto é meio parecido, né? Até ele tava falando da formação dele de marketing. Olha que coincidência, né? A gente nunca falou disso. Mas a minha formação é administração, mas eu fui, como todo bom brasileiro, né? Tem que ralar para pagar a faculdade, então eu me envolvi em tudo quanto era projeto na faculdade. Legal. Eu fui pesquisador de iniciação científica, 3 anos dos 4 que eu passei dentro da faculdade, tudo em área de marketing. Tenho artigo escrito, legal. Tenho até um artigo publicado na revista digital da Universidade de Londres. Viu, gente? Olha o pessoal famoso, olha só. Tá vendo aí? É outro patamar. Né? Mas essa aí é uma etapa bem à frente, né, do que a gente estava falando de início de carreira. Início de carreira é meio parecido com para todo mundo, né? A gente vai trabalhar porque precisa sustentar a família, né? Primeiro lá, você começou com quanto? Eu comecei como office boy. Legal. Com 13 para 14 anos. Naquela época já podia, né, ter ali a carteira de trabalho. Foi o momento que eu fiz...
Liberou para fazer a carteira de trabalho e meu pai falou assim, ó, você Vai. vai fazer a sua carteira de trabalho. E quando eu fiz a minha carteira de trabalho, para minha surpresa, ele já me veio com emprego também. Ó, Ele, não, você vai trabalhar. E aí eu peguei, ótimo. Aí fui trabalhar num frigorífico de um amigo dele lá uhum. e fiquei 2 anos trabalhando nesse frigorífico, foi ótimo, tenho amizades até hoje. Só para você ter uma ideia, a menina que me contratou lá no frigorífico, que era pseudo minha chefe, Aham. hoje ela trabalha para mim, hoje ela Olha, é minha que contadora. Que maneiro. legal. Então a gente tá falando de uma história aí de quase 30 anos. Ó, e olha só, Cadu. Não, aproveita só a tua história pra você contar. Na nossa... Nossa, a gente fala nossa época. Nossa época Office é velho, Office Boy né? existe ainda hoje? Não, Acho existe? que não, acho que não. Acho Tem Office Boy alguma não, profissão provável. parecida com Office Boy hoje em dia? É porque hoje quase não tem mais carta, é tudo Tem, digital. é tudo Exatamente. digital, Pessoal, hoje não Office fala mais Boy isso. era um profissional que era responsável por E no banco, ir no banco pagar as descontar contas, duplicata, pagar descontar. conta. De repente, se precisava de levar algum documento Não de um tinha lugar pra celular outro. pra Não escanear tinha e pagar. celular, Acho que o documento. motoboy A exerce um pouquinho dessa função a ainda. evolução naquela época foi o BIP, lembra? Que a gente tinha andava com o pager. pager, né? É, isso Que aí. você andava com aquele... Não, e aquilo ali eu tô falando, eu iniciei como office boy em 94, a gente tá falando do pager em 98. Por que eu fiz essa, por que eu falei isso? E aí eu queria ouvir de você. Porque tem um tema que a gente sempre fala bastante aqui que também é importante relacionamento, de você entender as coisas, Sim. Uhum. como é que funciona, de você ampliar um pouco os horizontes. E com alguns mundos, enfim, uns personagens muito fechados. O cara não conhece como é que funciona o mundo. Então, a importância deste trabalho de office boy pra você na tua história, na tua Sim, carreira. Porque sim. eu imagino, eu nunca fui office boy, mas imagino o nível de conhecimento, principalmente de relacionamento que conexão. você... Sim, Isso ajuda a Enorme. abrir tua mente total, não Enorme, ajudou? Enorme. Foi maravilhoso esse período que eu tive lá como office boy, foi muito bacana, aprendizado enorme. Boa parte das pessoas com qual eu me relacionei, eu tenho amizade até hoje, tá? Bacana. Então foi bem legal, um aprendizado imenso. Depois ali de office boy, eu fui trabalhar numa loja, foi minha primeira experiência como gestor. Já Isso que eu direto? tô falando Caramba. de quando eu tinha 17 para 18 anos. De office boy pra gestor? né? Não, eu fui ser vendedor na Ah, loja. tá. Eu era muito bom de relacionamento. A gente Aí. acaba indo, né, deixando a correnteza levar, né? Boa. E aí eu fui trabalhar numa loja de artigos esportivos no centro de Porto Alegre, lá no Rio Grande do Boa. Sul. Olha só. E eu vendia muito bem, sabe? Estourava de venda, ajudava os outros vendedores a bater meta. Eu batia meta nos primeiros 15 dias, depois ajudava os outros vendedores a bater. Aí o Maneiro. meu chefe lá chegou e disse assim, não, você vai supervisionar a loja aqui. 17 E eu era muito chato, sabe? Eu era cri-crizão, assim, com detalhe. A loja tinha que estar bem apresentável, sabe? E aí um dia eu fui reclamar pra ele que o estoque tava faltando os produtos que eu vendia bastante. E ele falou, então se você tá reclamando, você vai pegar aqui, ó. Saiu, voltou com umas passagens da VASP, lembra da Lembro. companhia aérea Nossa, VASP? Ele chegou com uma Oi? com uma Pode continuar. uma passagem da VASP. Tá vendo como é que é ao vivo, né, pessoal? Aqui tá... É assim mesmo, Apareceu né? barulho aqui? Apareceu barulho aqui? Então foi mal. Pode ter sido meu telefone. Foi mal. Ó o Vê batuque. se não teu aí. Tirar da Pode mesa. ser o Vai. meu também aqui, ó. Deixa eu ver se não é o meu, ó. Porque o meu toca direto. Deixa eu botar no silencioso esse trem aqui. Pode ser. Nem sei como é que bota no silencioso esse trem aqui. Aliás, você falou passagem aérea da Não, mas, VASP. pô, Mas- mas ele pegou e mandou volta a na Ele VASP. pegou, VASP me aí. deu uma passagem. Eu nunca tinha viajado de avião. Isso a gente tá falando em 98. Eu nunca tinha viajado de avião, nunca tinha vindo para São Paulo, não imaginava como é que ia ser isso. E ele, não, você vai lá comprar, me deu os nomes dos fornecedores. Na época, ele me deu em dinheiro uma quantia de 5 mil reais. Eu, meu Deus, o que eu vou fazer com 5 mil reais em dinheiro? Pousei em Guarulhos, 10 horas da noite, não sabia onde é que ia ficar, não tinha reserva de hotel nem nada. Fui parar na Praça da Sé, 11 horas da noite. Caramba, Caramba. com 5 mil Aí reais. peguei um E já tava com hotel 17, ali que era 18 tipo uma pensão. Eu tinha 17 para 18. Caraca. E aí vim, fiz tudo o que tinha que fazer, foi ótimo, mas olha as conexões, né? O Augusto falou da carreira militar, né? O meu sonho também era seguir a carreira Era. militar. E aí eu fiz alistamento, acabei saindo dessa loja. Então, mas só pra... Essa história foi boa, hein? É Porque, verdade. assim, toma que o filho é teu, vai nessa passagem esse dinheiro, te deu lá as orientações mínimas, não Sim. reservou hotel nem nada. Nada. E eu gosto desses exemplos, gente, de novo, as relações que hoje as pessoas acabam estando acostumadas com coisas que vem mais pronta. É.
E o quanto é importante de você fazer isso. A gente tava na gravação O aqui. chefe não te falou assim, faz isso, faz... Não, assim, Nada, cara, ele só me deu os endereços vai dos lá, fornecedores, ele e- te vira lá. te vira lá. Né? E isso é importante porque, assim, a gente, quem viu a nossa primeira temporada, primeiro episódio agora dessa temporada, que a gente tava aqui com a... Foi com a Keila ou foi, se não me engano, a Keila da Cielo. Quando ela veio pra cá, ela contando a história de que veio pra cá, enfim, vindo sozinha, e ela era assaltada todo dia. E assim, caiu pra dentro, não tem nenhuma preocupação de vir, assim, a experiência que eu vou crescer. Então esse exemplo que você deu, assim, cara, mandou e você veio, pegou, aprendeu, levou, mas e aí? Levou, comprou tudo certinho, continuou arrebentando? Comprei tudo certinho, continuei arrebentando, foi ótimo, foi uma experiência muito bacana, apesar de perigosa, né, Sim. e cheia de desafio, mas foi bem legal. E depois eu acabei saindo, Aí porque desistiu, eu não queria quis. ir pra carreira militar. Aí fiz o meu alistamento, acabei entrando, mas só que no exército naquela época ele estava passando por uma crise muito forte, podia ficar só meio turno porque não podia ter alimentação dentro do Lembro. exército, vocês lembram disso? Lembro. E aí eu acabei saindo do Putz, exército. Cara, o teu sonho de ir pro lugar foi justamente na época Na que época, não tava, não. mas sabe que a malice que vem pro bem. Eu sempre costumo dizer, às vezes as coisas não acontecem naquele momento e você só vai entender lá na frente. Verdade. Você não Fato. vai entender agora ali. Então tem que saber Nós temos alguns exemplos. né, entender cara? o tempo Isso. de Deus. Exatamente, É a isso gente aí. tem alguns exemplos. Esse garoto aqui me demitiu e olha o que Essa era a aconteceu. história que eu falei do início lá, e assim, ó. Ele demitiu, o Augusto demitiu o Cadu e depois viraram aqui. amigos e estão aqui, ó, arrebentaram. Ó. Vamos contar essa história. Porque Exatamente. Não, e a gente se conheceu em vários momentos inusitados lá no Rio de Janeiro, vários né? momentos, verdade. Eu Períodos de vou até bem abrir uma distintos. janela aqui só para contar para vocês. Eu conheci o Augusto lá no Rio, lá no passeio, lá na matriz No da corporativo, Compass, no verdade. corporativo. E ele tinha uma menina que era uma analista dele, ele já Ele era me conta essa coordenador, história, né? eu não lembro dessa É. história. E eles começaram a brigar dentro da sala. E eu, meu Deus. Que isso? E hoje virou... É muito mais que um amigo. O Augusto é um irmão, verdade, cara. É um verdade, irmão que eu tenho Que- pra vida, eu carrego... Que maneiro. Olha histórias que vem aí, Tem um né? gancho interessante na nossa história, que é o seguinte: eu percebo todas as histórias que passaram por aqui. Eu assisti o Celso, o Maurício, cara, histórias surpreendentes. Mas tem um ponto que eu destaco muito, um atributo, que é a proatividade. Se você perceber na história de sucesso de pessoas Perfeito. que inspiram as outras, querido, Verdade. a proatividade, a iniciativa, esse cara aqui era um exemplo, porque assim, eu não precisava pedir pro Cadu fazer. Ele já buscava, eu também tinha esse mindset É, a muito gente se voltado. identificava muito por causa disso. Muito voltado para isso. Ninguém precisava me pedir. Então, essa história, para quem está nos ouvindo aí, Iniciativa você que faz muita está no diferença. mercado corporativo, começou talvez a carreira agora, né? Ou que já está empreendendo já há algum tempo, eu acho que a questão da proatividade foi o que hoje, o que me fez chegar até aqui. Claro, um conjunto de elementos, mas acho que a iniciativa de você não esperar o teu gestor te pedir, se você entende que tem que fazer aquilo e fazer bem feito, eu acho que eu destacaria isso como um mote Esse foi a super de vocês lá do interessante. início, esses são É. exemplos. Foram dois exemplos práticos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu entrei na área de RH, foi em 2003. Eu fui trabalhar numa empresa que é um Monte Pio do Exército, lá em Porto Alegre, Uhum. que se chama GBUX. É uma empresa, hoje, deve estar perto dos 150 anos. Mas o que é do existência. Exército? Não entendi. Monte Pio. É uma O que é empresa Monte que trabalha previdência e garantia futura para a família do militar. Olha o sonho do militar aqui, ó. É, Já que eu tô mas- aqui, eu vou trabalhar na empresa que vai ser isso militar. Exato, foi exatamente esse o meu Foi. pensamento. Então, só para vocês terem uma ideia, os executivos todos eram militar de carreira, coronéis em reserva e assim por diante, né? E naquela época, lá quando eu entrei no RH, o nosso gerente era o seu Irani. Ele Olha. tinha 30 anos de empresa. Ele já tinha mais de 80 anos trabalhando. E ele não tinha conexão nenhuma com o mundo digital, né? A gente tá Aham. falando de 2003, estava recém iniciando, né? E eu falei, a gente tem que automatizar isso aqui. Eu era estagiário. Ó, Não, esse monte de papel em cima da mesa, aquelas impressoras matricial. nossa. E eu não, a gente tinha uma folha de pagamento que eles tinham comprado, Aham. mas ele fazia a folha de pagamento toda no Excel. Putz. Nossa. Porque ele não confiava no sistema. Eu não, se a gente tem um sistema, a gente vai usar esse sistema e a gente vai confiar nele, porque as informações que quem coloca lá somos nós. E se ele não tá fazendo a informação correta, a gente tem que chamar alguém que Aham. programe, né? Deixe ele certinho para fazer o que a gente quer. E nesse período aí foi um período que foi maravilhoso para mim, só para vocês terem uma ideia. Eu entrei no GBUX em 2003
como estagiário, e eu saí em 2006 para 2007. Eu já era, na época era chefe de seção que chamava, né? E foi minha primeira experiência como gestor e eu tava com 25 anos, 24 anos. Gestor direto, porque o da loja você era mais supervisor. Mais supervisor e assim, mas assim, eu nem tinha o cargo disso. Ele que me colocou lá, você vai fazer a gestão da loja aqui. Foi a primeira experiência. Pra mim, não fazia sentido nenhum, porque eu não queria ser gestor na época da loja. Entendi. Eu queria era vender. Entendi. E eu não queria que mexessem no meu queijo ali, né? Eu tava vendendo e aqueles produtos que estavam faltando, não podia faltar, porque era minha venda e eu ganhava comissão. Né? Então eu queria ter aquela... Incrível, né? E aí, manda uma pergunta pra eles aí também. Olha dessa história aí lá do cara, início de gestão, início de liderança. Tô curioso pra saber essa história que vocês falaram. Que o Augusto demitiu... Isso aí é lá no fim já, né? Isso era no fim. Vou te falar um pouquinho do início, assim, até pra gente poder chegar lá, que é bem interessante. Ali, na verdade, quando eu entrei na Contax, aí eu conheci o Wellington lá, eu me tornei líder, gestor muito cedo. Legal. Então, assim, e na época a gente ainda não tinha tantos processos, a política, nada, tudo muito belineado. Antes da Conta, você passou em algum lugar antes, não, né? Não. Foi direto. Depois foi direto pra Conta, saiu do militar pra Conta. Militar pra Conta. E aí, o que acontece? O El deve lembrar dessa história. Nós atendíamos e tal, e um dia pra noite bateram nas minhas costas aqui e falaram, amanhã você vai ser o supervisor dessa turma. Eu falei, eu? A gente brinca muito assim, dorme operador com supervisor. Era literalmente, né? Porque a gente ainda estava num processo de anos 2000, 2001, crescimento absurdo. Então, a gente acabou migrando, né? E na época, o projeto da antiga Oi, o nome, inclusive, lá atrás, quando nos chamaram para... Era Telemar Celular, você lembra disso? Nos chamaram para o projeto Telemar Celular, aí treinamos bastante tempo lá na Alexandre Mackenzie, no Rio de Janeiro. Ficamos um tempo treinando, depois fomos atender. E quando eu virei supervisor, foi assim, porque as minhas notas eram boas, atendimento e tal. E eu tinha uma vontade muito grande. Eu trabalhava pela manhã e à tarde eu queria ficar na empresa conhecendo os aparelhos. Porque era tudo muito novo. Eu abri os tutoriais dos aparelhos, que depois eu passei atendendo uma célula chamada suporte técnico. E eu começava a ler os manuais para poder falar melhor para o meu cliente. Em vez de abrir o manual na hora, eu queria saber a configuração dos aparelhos. Siemens, Motorola. Então, isso também foi um diferencial na época. Aí virei as pessoas não assim, legal, porque ninguém te pediu pra fazer isso, né? Ninguém me pediu. Isso é verdade. Você que foi lá, né? Siemens era um aparelho assim, igual você Siemens. A40, tinha um tal de A40. Um aparelhinho normal que não tinha câmera, não tinha nada, só vocês saberem. Tinha nada, eu brinco com esse aqui, acho que quase todos os episódios, quem assistir vários episódios vai saber que a gente repete sempre isso. Porque quando a gente vai falando aqui de história de carreira, de quem tá em cima, a gente fala alguma coisa no passado. Teve o primeiro episódio com o Bruno Gobato, que ele falou que tava entrando no andar e pessoas que não queriam atender clientes tinham botado o telefone fora do gancho. Aí quando botou o telefone fora do gancho, a gente olhou assim e falou assim, putz, essa galera não vai estar entendendo nada que é fora do gancho. Falei, gente, deixa eu dar um exemplo. É igual você botar em modo avião e tirar do modo avião. Legal, verdade. Então a gente falou Siemens era um aparelhinho. Hoje em dia a gente fala de outro, era um aparelhinho de telefone. É verdade. Um dos primeiros, né? Um dos primeiros. Tem uma história interessante que, assim, antes de chegar no Cadu, nessa época, na supervisão de atendimento, foi um desafio grande, porque eu trabalhava com esses caras lado a lado, né? E no dia seguinte eu virei líder. E aí, como fazer? Eu até conto essa história, que eu fui convidado agora para escrever uma parte como coautor de um livro, e eu falo um pouquinho dessa história, né? Eu falo um pouquinho sobre felicidade no trabalho, falo um pouquinho do meu início na liderança, e eu falo um pouquinho sobre esse tema. E foi bem interessante, porque é desafiador. Você, né, no dia seguinte, você vira chefe de um time que você, né, outrora ali, você sabia tudo aquilo que a rapaziada tava fazendo, todos os macetes que eles tinham. Que, andava junto, né? Andava junto. E agora? E sempre foi muito Caxias, mas tinha uma hora ou outra que você acabava pecando ali, o pessoal falava, mas você também fazia isso? Você deixava o cliente no mute por um tempo e tal? Enfim, são histórias bem interessantes. E aí, a gente fala muito hoje de CX, né, de atendimento, da jornada, 4.0, mas na época me marcou muito o atendimento que eu fiz como supervisor, que foi uma senhora, depois ela escreveu uma carta, ela escreveu uma carta e mandou para a empresa, mandou para a Oi, depois era Telemar, não sei, acho que já era Telemar ou Oi, mandou para a Oi e a conta que se me entregou a cartinha, porque eu ajudei ela no atendimento, o operador tinha lá o tempo de atendimento, não podia passar para o supervisor. Fiquei quase 2 horas explicando a uma senhora do interior, se eu não me engano, no interior do Ceará,
para configurar o aparelho, porque ela queria ligar para a filha que tinha acabado de ter um bebê, de ter neném. Foi uma história muito marcante para mim, porque, olha que interessante. E na época o chip era uma dificuldade, porque era tudo novo. Você tinha que tirar o aparelho, desmontar, botar o chip. Tira a bateria. Aí linha 1, linha 2, aí eu tava na linha 1, tava na linha 2, tinha bateria. Imagina eu explicando isso. Ela devia ter seus 60, 70 anos, né? Então foi uma história muito rica para mim. Ah, provavelmente não, provavelmente não. Mas foi muito rica essa história porque ela na linha, ela tava em outro celular e tentando configurar. E tudo por voz, né? Tudo porque por hoje voz. em dia você pode mandar eu podia pegar um imagem, vídeo, etc. mandava um tutorial. Né? Na época não tinha. Então depois, resumindo, né? No final da história, ela conseguiu falar com a filha e você ouvia as lágrimas dela falando, olha meu netinho tá chorando aqui, ouviu falar no telefone. Né? Sabe? Foi uma coisa super legal, que ela pegou o telefone de uma outra... Uma história dessas marca, né? E uma coisa que eu achei legal, que você falou que você já era supervisor, né, da equipe e fez o atendimento. Não é porque, virei supervisor, não faço mais atendimento, não é... Até mudou muito, né? Naquela época a gente tinha que fazer e hoje em dia a gente fala muito isso, gente. É verdade. É verdade, tem supervisor tem operador que vira supervisor, não atende mais cliente, como assim? Eu sou supervisor. Mas acho que esse é um aprendizado, de novo a gente falando aqui de atitude, que acho que é importante, assim, falou muito de proatividade, falou de atitude, mas acho que as pessoas hoje fogem muito de problemas também. Algumas, tá? Sim, então, assim, sim, cara, sim. você tá vendo uma necessidade da pessoa, não importa se vai demorar 2 horas, você vai resolver. Então, tô ali para poder... O teu papel como... se você tem condição de resolver... E aí, gente, isso não tô falando só de atendimento, não. Isso serve para diversas carreiras da nossa vida. Tudo. Se você tem como ajudar, por que você não vai ajudar? É isso. E sabe que eu vejo também é que as pessoas querem ter o status daquela posição, mas não querem atuar de fato naquela posição, né? Eu só quero bônus, não quero bônus. Eu não quero o ônus daquela posição. Então, às vezes, as pessoas têm que entender que se você é o supervisor, gerente, diretor, se não tiver ninguém, é você que tem que fazer. Não, se você tem condição de fazer... É você. Você tá nessa posição porque você é o líder daquela equipe. E o líder não é o cara só que direciona, né? Ele também direciona. Mas ele tem que tocar o barco. É isso. Se não tiver ninguém para remar, ele tem que pegar o remo e remar. Dúvida. E aproveitando esse tema de liderança dos dois, vocês foram os dois, porque assim, essa liderança no início, como é que foi para vocês? Já deu alguns exemplos aí de coisas que chegaram para vocês também. O que tem de causa aí? Tu fala assim, como é que foi para vocês e o que deu de errado que você aprendeu e corrigiu? Porque é bom a gente aprender com erro. A gente gosta de falar aqui, gente, não tem problema nenhum em errar, muito pelo contrário. A questão é o que você faz com o erro. Se você aprende rápido para não voltar a repetir, se você ajuda outros a não cometerem erro, porque tem gente que diz, não posso errar nunca, não posso errar. Gente, é natural, ainda mais, processo, ainda mais liderança nova, né? Sim. O erro que te impulsiona, né? E tem algum caso desse lado de vocês no início, assim, primeira gestão, o que vocês têm? Eu já tive vários, né, cara? A gente teve até um caso, não sei se tu estava junto uma vez, que a gente foi fazer uma apresentação pro nosso VP. E eu cheguei com um PowerPoint, 75 slides. Ele olhou pra mim assim e falou assim, Cadu, quantos slides? Porque eu queria apresentar minha área. Eu já era gerente regional, né? Queria mostrar toda a minha estrutura, tudo que a gente fazia. E eu cheguei com 75 slides lá pra mostrar pra ele. Ele olhou pra mim assim, Cadu, quantos slides tem? Eu, 75, bem feliz, né? Ele, então, tira. Volta quando tiver só um slide, me apresenta de forma bem resumida. Você quer me mostrar? Demorou 3 dias. Acabou comigo. Final de semana inteiro, várias noites fazendo aquela praticamente isso mesmo, não tô brincando. Então, assim, você vai... Hoje, por exemplo, pra mim, o menos sempre é mais. Sim. O conceito de one page, pra mim, virou mantra, né? Tudo em uma página. Passou de uma página, a pessoa não vai ler, não vai querer saber. Então, tu tem que apresentar. Então, um dos aprendizados aqui de liderança dele é, de novo, aprender com os feedbacks. Acho que esse é um ponto importante. Tem gente que fica, meu Deus, demorei um tempão. Tem gente que fica de o mundo é mal, né? Ó, a vida, ó, céu, ó, azar. E acho que esse é um ponto, é simples. Na verdade, isso até a dica que o Cadu deu foi até uma dica técnica, né? Que assim, cara, se você conseguir colocar em one page, sim. Dependendo, ontem foi ontem, a gente tá gravando ontem, mas que já foi pro ar aí, foi da semana passada o episódio. A gente falou sobre isso. Também tem que ler o ambiente e as pessoas. Sim. Se você tem um ambiente onde tem pessoas que você vai colocar no detalhe, e eu tô aqui no teu homepage,
Isso. Se precisou clicar, quero detalhe. Tá bom, você clica no botão e eu só quero te apresentar isso. É isso. Mas se o cara, opa, eu quero detalhe, aí você entra no... Quantos slides você tem? Depende, essas são 3. Sim. Mas se precisar de informação, eu tenho aqui. Então acho que isso é uma dica isso. técnica boa. É. E olha a brincadeira da abdução aqui que a gente falou da Abdu. Viu aqui que tinha aqui a plaquinha então, da Abdu, a pessoa pra gente fazer. Verdade. Pra vocês abduzirem essa informação que caiu agora. Agora, tudo é um processo de aprendizado. Quando eu falo, a gente costuma falar só das coisas boas, né? Mas, por exemplo, uma dificuldade que eu tinha no início, na primeira liderança, e eu falo isso hoje até para minha equipe, era o seguinte: eu tinha muita dificuldade de evidenciar feedbacks. Então, isso é um ponto super importante, porque o feedback precisa ter evidência de comportamento, você precisa trazer evidência ali de um fato, do que você observou. Então, a pessoa poder linkar, né? Assim, entendi exatamente, o que eu fiz aqui, exatamente. Sabe para que ela possa olhar para aquilo, né, e ver, poxa, realmente, né, e se enxergar naquele processo que ela poderia ter feito de diferente, né? Mas com fatos e dados, com evidência. Então, isso na primeira gestão, na época, era difícil tangibilizar as evidências. Então, falava, não, fulano, eu acho que você tá assim. Não, parece que você, eu acho que... Então, não, eu saía de um achismo e eu procurava tangibilizar. Ó, no dia tal, o teu atendimento X, ou então a atitude que você teve, a apresentação que você... Então, eu acho que evidenciar, para mim, no início, foi uma dificuldade, porque eu dava muitos feedbacks, até muitas das vezes, na primeira liderança, superficial. Que eu pegava, não, cara, mas você tá muito assim, mas por que onde é que você viu que eu tô assim? Ah, você tá assim. Não é se você estar assim, você está... você precisa melhorar a sua comunicação. Em que momento você observou que a minha comunicação ela não tá? Qual foi a atitude, né? E hoje, claro, de uns anos para cá, a gente tangibiliza isso de maneira concreta, de maneira consistente, para que o outro possa enxergar valor no teu feedback e se desenvolver, né? Maneiro. E aí, pegando um gancho, o Henrique perguntou, acabei não respondendo, Henrique, que essa história é bem interessante. Como eu fiquei na Context por muito tempo, foi uma escola, assim, acho que muita gente já passou por aqui. A Fernandinha, eu vi ela falando disso aqui também que é uma escola de vida para todos nós, né? O Cadu também. Para mim foi um orgulho, um privilégio, né? Trabalhar lá, porque eu comecei, né, minha carreira realmente profissional lá e sair, né, como head de RH, então olhar para tudo que a gente construiu foi bem interessante. E foi lá que eu conheci realmente o Carlos Eduardo. Quando me convidaram para... Eu era gerente regional de Salvador, e aí eu preciso destacar também, fazer uma referência do Andrei Passig aqui, o Leonardo Abreu, são 2 gestores que nós tivemos, excelentes assim... Gestores. Excelentes gestores. Andrei eu lembro. Referências, né, Andrei? Do Andrei eu lembro. Tomara que ele assista aqui, um loirão, forte, de olhos azuis. Tá lá no sul, tá lá em Florianópolis. Tá no agora. sul. Foi uma boa referência. Então hoje ele me ligou. Hoje ele é VP de VP de RH. no Giase. Isso, um grupo legal, forte, muito forte no sul. E aí ele me ligou, falou, Augusto, essa história é interessante. Falou, eu tô saindo da empresa, vem pra cá que você tá assumindo a RH. Tu lembra disso? Ele falou isso. Vem. Eu falei, Andrei, não, vem amanhã, você tem que estar aqui em São Cuidado aí Paulo. com o batuque, a galera tá no Perfeito, é verdade. samba na mesa. Eu falei, ele falou, amanhã você tem que vir pra São Paulo pra assumir o RH inteiro. Eu falei, como assim, Andrei? Eu tinha acho que 12 ou 13 gerentes, né? E eu falei, poxa, mas você não perguntou se eu quero. Ele lembra disso até hoje. Ele, não, mas você precisa vir amanhã. Foi um processo para eu poder, enfim, absorver isso melhor, mas devo muito a ele. E éramos pares, acabei assumindo depois a equipe de todos, tinham 12, 13 gerentes, né? Brasil, corporativo e tal. E chegou no processo, no momento de turnaround, que a gente vinha passando, restauração dentro do segmento de serviços. Forte, né? Muito forte naquela época, né? Onde foi necessário tomar a decisão. O Cadu já era um cara querido, muito próximo, uma competência também fora de série. E sabe quando você tem que olhar ali pro Neymar, pro Messi, pro Cristiano Ronaldo e escolher um dos 3 ali? Então foi mais ou menos essa não só o Carlos Eduardo, tem outros pares nossos, o Alvo, depois o Luiz. Tivemos vários. E aí foi essa decisão que eu tomei, né? E foi uma das... Eu acho que pro líder faz parte do processo de demissão, mas eu acho que até esse processo precisa ser com muito cuidado, né? Com muita empatia, com muita serenidade, né? Destacando evidências, mostrando realmente o processo. No caso do Cadu foi mais simples porque era um processo de redução, né, Cadu? Então... E também tinha um ponto, né? Eu já tinha minha empresa. Naquela época lá, a empresa já estava consolidada. Eu já estava num processo já de querer sair fora mesmo. Mas impulsionou. Até então que o Augusto me falou bem assim, não,
fica mais 2 meses. Eu, não, quero sair agora, cara. Entendi. Eu quero sair agora porque eu já tava bem, sabe? A gente tem aquele friozinho na barriga, né? Porque hoje todo mundo no Brasil, acho que no mundo talvez, né? A gente é condicionado a quê? Cresce, estuda, né? E trabalha numa grande empresa. Trabalha numa grande empresa que te proporciona estabilidade para você se aposentar bem. É isso que a gente faz. Então, quando a gente vai para o meio do empreendedorismo, o frio na barriga é constante. Verdade. Outro dia eu estava conversando com um grande amigo meu e ele falou, cara, mas eu tenho um medo muito grande dessa incerteza, não sei o quê. E eu, cara, eu tenho esse medo sempre, só que eu aprendi a conviver com esse medo. Perfeito. Sim. Né? Então, assim, a diferença do empreendedor pro funcionário é que o funcionário, no dia 5 ou no dia 30, ele vai ter o dinheiro dele garantido, né? Uhum. É uma falsa garantia, É. mas ele tem aquilo ali na cabeça. O empresário não, o empresário todo dia 1º abre desempregado. E ele tem 30 dias para construir a sua receita ali, né? O seu salário, pseudo-salário, né? E vocês pegaram 2 pontos bons, porque assim... eu não lembro se a gente explorou isso. E olha que a gente já tem aqui, enfim, quase 50 executivos já passaram por aqui, mas acho que a gente não explorou muito isso. Porque essa situação acontecendo com vocês dois é interessante porque... uma coisa é você estar preparado para algum movimento. Então você tinha a tua empresa também, você tinha alguns outros planos. Mas, independente disso, a relação quando a gente faz gestão... a gente é gestor de gestores, o nível de transparência é importante, porque para uma tomada de decisão dessa, existem 2 coisas que acontecem. É clareza do movimento que você tem que tomar a decisão e clareza de entender também o que o outro faz. Porque talvez se você não tivesse essa relação, você não saberia que ele tem uma outra empresa. E não teria uma relação de falar assim, cara, você pode ter uma outra desde que não impacte aqui, porque tem muita gente que fala assim, não, você não pode ter nada. Não, você não pode fazer. A pessoa não tá nem preocupada em saber, assim, cara, o que isso impacta na tua vida? Nada. O que isso pode impactar? Então tem uma relação também, e aí, mais uma vez, puxando aí pro lado de vocês, essa importância dessa relação de confiança com teus liderados, ao ponto de, assim, no momento de tomar uma decisão dessa... Que é difícil. Que é difícil, porque independente da empresa, você não tá lá dentro da empresa se tá bem ou não, é uma decisão complicada. Sim. Porque em determinado você tem que fazer algumas escolhas de vida. Como é que é pra vocês isso? O que acho que é legal dos 2 viés, né? De quem tem o líder que tem essa transparência, ou da liderança que você tem que ter essa transparência, porque quem sabe que a gente tem que ter uma transparência até determinado ponto. Sim. E aí, dependendo dos níveis, né? A gente brinca que, principalmente, quanto mais você sobe, mais sozinho você fica. Sim. Porque tem algumas tomadas de decisões pra você, vai lá, você é o CEO da tua empresa. Tem algumas decisões que você não pode compartilhar com os teus executivos de baixo. Tem umas que você não pode nem compartilhar com a família, que senão assim, você vai tomar a decisão de... Então você tem um desafio. O que tem de aprendizado com essa experiência, principalmente pra quem nunca viveu ou que esteja vivendo isso agora, que assim, fez com que essa relação desse tanto certo? De novo, pessoal, não tem regra de bolo, mas pelo menos... O que aconteceu nessa relação que deu tanto certo a ponto de estar hoje os 2 aqui brincando? Deixa eu te fazer um adendo, né, que eu acho que é bem importante em casa com o que tu tá falando. Eu sempre tive isso na minha cabeça, assim, que o princípio de tudo é transparência, né? Você tem que ter tudo na mesa. Você só consegue resolver um problema se ele tiver a posto, né? Ele tem que estar ali. Esse é o problema. Não adianta você estar só meio problema, não vai... Até então que eu tive... eu fiquei 8 anos dentro da Contax e eu tive um período que eu saí fora. O Augusto até citou o Leonardo de Abreu, ele foi um diretor nosso, me convidou para ir para uma outra empresa. Eu fiquei um período pequeno, 6, 7 meses, e voltei para a Contax. Quando eu voltei para a Contax, eu tinha saído da outra empresa, que foi uma empresa de relacionamento também, fui head de relacionamento lá com o cliente. E eu estava decidido que eu ia ficar só com a minha empresa. Isso a gente está falando de 2015. Agora eu vou ficar só com a minha empresa. Ela já pagava minhas contas, eu pensei assim, dá pra tocar. Aí o Andrei, mesmo eu tendo saído da Contax, ele já era o meu chefe naquela ocasião, a gente sempre tinha uma rotina de tomar uma cerveja uma vez por mês aqui em São Paulo. E numa dessas conversas ele me convidou pra voltar. E eu falei, Andrei, só que eu tô tomando a decisão de sair porque eu quero ficar com a minha empresa. Ele, não, tô precisando de ti. Na época era o Alan, que tava em Campinas, né? Ele, não, o Alan vai sair de lá, eu preciso de alguém lá e tal. Aí a gente negociou e tal, e eu voltei, só que eu voltei e já falei pra ele, olha,
eu tô com a minha empresa, cara, e eu não vou abrir mão dela. Sim. Ele, não, pode tocar e tal. Aí na época a gente tinha um diretor de compliance, lembra quem era? Não lembro de nome. Mas era um diretor de compliance. E o Andrei falou assim, não, eu vou falar com ele agora, Antônio Edson. O Antônio Edson era o diretor de compliance, a gente vai falar com ele agora, tu faz a ficha ali de no compete e conflito de interesses lá e tal. Aí preenchi tudo, fiz isso. Então, desde o início ele sabia. Legal. O Augusto, quando o Augusto assumiu a área, ele também sabia. Legal. Né? Até então que teve várias confusões lá nesse período aí, do pessoal falava muito das viagens que eu fazia, lembra? Pô, como é que o Cadu viaja desse jeito? Não sei o que. Gente, não querendo ser arrogante, longe disso, né? Pelo amor de Deus. Mas eu falava, cara, eu tenho meu negócio. Eu tenho meu plano B e tenho meu plano C. Na época eu tinha 2 negócios, né? Hoje eu tenho 4. Ei, beleza. Acho que ainda tava muito embrionário, né, na época, né, Cadu? Eu acho que mas já pagava minhas contas, entendeu? Já tipo... pagava minhas contas, tipo, eu viajava o mundo aí com o dinheiro que eu ganhava, entendeu? Então, assim, lógico que não dá nem pra comparar com hoje. Na época que eu saí da conta, quer dizer, eu tinha 30 funcionários, hoje eu tenho 1.500. É legal depois você contar essa história de hoje, como é que você tá, porque é bacana a turma entender, assim, essa transição que o Cadu fez do mundo corporativo para o empreendedorismo. Acho que é legal destacar. Mas na linha do que o El perguntou, eu destacaria, além da transparência que o Cadu citou muito bem, eu acho que o conceito de maturidade nas relações. Também, porque, assim, eu acho que a gente tinha... É claro, um corpo executivo ele é muito mais sólido destacar essa... Mas é bom você falar isso, pessoal. Pega essa dica. É bom pegar aí, pega esse ponto, porque apesar de falar muito do mundo executivo, dá pra você ter essa relação de maturidade embaixo. Porque analistas, eu gostava de falar muito. Gente, assim, a gente ia pra operação, mesmo depois dessa posição, cara, era diretor de operação, sentar com a operação. Por que eu não posso explicar pro cara que tá na ponta? Por que eu não posso ter essa relação de maturidade? Até porque então, acho que isso é um bom ponto. A competência, perfeito. A competência e a habilidade, ela não tá no cargo, ela tá na pessoa. Então, da mesma forma, você precisa... A questão da maturidade era muito forte entre a gente. Não só depois quando o diretor saiu, quando eu assumi, de tal forma que, quando eu chamei esse cara para conversar, né, ele já tinha uma leitura de ambiente, as pessoas já tinham feito uma leitura de ambiente, então foi um processo muito natural. É claro que existem condições e condições. Já tivemos outras condições adversas, né, onde você tem uma temperatura e você precisa medir. Tem que ter o famoso feeling para medir o tempo, o time certo, né, para você poder fazer. Até então que a gente discutia no ambiente de trabalho e no final do dia a gente ia, né? É isso, a gente conversava. Vamos pro happy hour e lá vamos ver o... Não tinha problema nenhum. Então, assim, agora, é uma linha muito tênue. E a dica que eu dou para liderança, se você não souber equilibrar muito bem, até porque, assim, podemos fazer amigos no ambiente corporativo? Isso eu estava até lendo um livro esse dia que falava sobre isso. Podemos. É fato, você pode fazer amigos. O cuidado é você não confundir, porque você tem uma linha muito tênue ali para você não confundir ao ponto disso poder poluir as tuas decisões corporativas. Então, em momento nenhum, pela amizade que eu tinha, seja com o Carlos Eduardo, seja com qualquer outra pessoa, ou que o próprio nosso diretor tinha conosco, momento algum havia um conflito de interesses, né? Não vou manter o Cadu aqui porque eu já tenho uma amizade, ou porque... Não, isso a gente precisa saber, é uma dica claro muito claro, e acho que isso a gente conseguia equilibrar muito bem. Então, a dica que eu dou, dá para ter? Dá, acho que inclusive facilita o ambiente, até porque não só com o Léo, com o Andrei, acho que a gente formou um time ali, realmente quase uma família, um time robusto. Transparência, então assim, acho que é uma dica. Transparência, confiança para ter essa maturidade também no relacionamento, mas cuidado para não misturar as coisas. Exato. Cuidado para não misturar a relação de amizade e ambos os aspectos, tá? Porque assim, porque eu sou amigo, eu não vou pontuar uma coisa negativa, que é para todos os lados. Eu costumo falar muito assim, ó. A gente pode ser amigo e colega de trabalho, mas se não der, a gente vai ser só amigo. Ou só colega de trabalho. Perfeito. Mas a gente pode ser os dois. E aí, manda outra aí, manda aí uma... E caramba, já estamos quase 1 hora. Olha como é que quase voa, né? Você vê. Você tá começando agora, Léo? Eu falei. Passa muito rápido. Eu falei. Você comentou que você é formado em marketing. Isso. O que você conseguiu aplicar de marketing nesse processo aí de, basicamente, tua carreira inteira em gestão de pessoas, né? Sim. Assim, a princípio, bacana. Você vê no primeiro momento, negócio, né? não posso aplicar. É verdade. Com certeza ali teve várias aplicações ali, né?
E eu, assim, quando eu fiquei muito tempo na Contax, na área de atendimento ao cliente, ele me ajudou muito. O marketing, não só na gestão de pessoas, mas estratégias de produtos. Eu acabava aplicando isso também na minha rotina corporativa. Mas as especializações, elas fizeram com que eu ficasse mais robusto tecnicamente. Né? Você tem uma base na graduação, que inclusive eu sou não um crítico, mas eu sou um questionador muito grande do sistema educacional hoje no país. Porque acho que a gente tem que formar mais pensadores. E hoje você pega um jovem do ensino médio, ele sai, tá vendo lá química, matemática, física, tem até uma proposta aí de reformulação e tal, mas eu acho que ele acaba tendo pouco contato com o que é o mundo corporativo, né? O que é o mundo de negócio, como é que ele aplica isso? Então eu sou um crítico nesse sentido, sabe? Porque assim, eu acho que o ensino médio o cara já precisa começar a entender conceitos de margem EBITDA, por mais que ele olhe de forma superficial, é na prática mesmo, sabe? O aspecto financeiro, o aspecto de negócio, empreendedorismo. Legal. Existem escolas na Europa já estão começando já há algum tempo a atuar dessa forma. Então, as especializações me ajudaram muito, porque eu me especializei aí sim em recursos humanos, né? Em gestão de negócios. Então, isso realmente me trouxe uma robustez maior. Mas, Henrique, a prática é o que faz a diferença. E gestão de pessoas, né? Recursos humanos é uma paixão que eu tenho, né? A gente nunca sonhei em ser, eu vou ser recursos humanos. Não. Legal. Né? Entrei, até porque, como é que eu entrei na área de recursos humanos? Como instrutor. Né? Isso lá, depois que eu fui atendente, me convidaram para ser instrutor de treinamento. Eu comecei a ministrar treinamento, comecei a aprender cursos de formação de liderança, aí fiz cursos de coaching e tal, para poder realmente me formar em capital humano, em DHO, e depois migrei. Eu costumo dividir as áreas de RH em hard e soft, né? Soft é a parte mais soft de você falar de DHO, de cultura organizacional, jornada do funcionário, enfim. E a parte mais hard, a parte que eu precisei também me especializar dos anos para cá, é a parte mais focada em eficiência, né? Então, o processo de turnaround das empresas, o RH precisa ser um RH muito estratégico, muito consultivo e que dê um suporte ao negócio de maneira muito assertiva. Então, muitos desafios, e o Cadu acompanhou alguns comigo, de relações do trabalho, por exemplo. Hoje eu ainda lido muito com desafios de negociações sindicais, que é uma estratégia importante para a companhia. Dependendo da empresa, o PNL de RH é um dos maiores. Perfeito, um dos maiores. E o custo, por exemplo, como a gente sempre trabalhou em empresas de grande mão de obra intensiva, como foi a Conta, como é hoje a CRE. Quantas pessoas? Nós chegamos a 80 mil funcionários, mais na Conta? Na Conta chegou a ter mais de 100 mil. Mais de 100. Com a DEDIC, né? 120. 120. Tinha país, tinha Argentina, chegou a ter país fora. Argentina e Colômbia, né? Uma decisão errada ali Exatamente. em escala. Em escala. Em RH, por exemplo, a gente chegou a ter mais de 1.000 funcionários em recursos humanos. Só em recursos humanos, né? Hoje, na equipe, hoje na C-Rede, eu tenho quase 300, mas espalhados também, pulverizados. Mas um ponto importante, Augusto, você falou, e acho que reforça, acho que hoje em dia, de novo, evolução, gente, natural da vida, do mundo. Sim. Hoje, um dos maiores desafios nossos é você tem que ensinar a aprender. Né? É porque você hoje tem tanto acesso à informação, porque antes você fala assim, deixa eu te ensinar essa informação, deixa eu te ensinar esse conteúdo. Não, hoje o conteúdo já está disponível para todo mundo. Nossa, perfeito isso que você Hoje falou. eu tenho que ensinar a como é que você aprende esse conteúdo para você ver realmente o que é relevante e aquilo, estou falando de juízo de valor, o que é relevante e o que não é relevante. Para cada característica, isso. Por exemplo, eu não sou uma pessoa de muita leitura, eu gosto muito de ver, seja podcast, vídeo, ver com case, eu gosto de aprender com coisas práticas. E aí, leitura é aquela coisa de resumo. Tem gente que gosta mais de ficar lendo, mas como é que você aprende a aprender? Porque antigamente você não tinha acesso à informação. Agora você tem acesso a muita informação. Eu vivo falando isso, tá? Para as minhas sobrinhas, principalmente. A informação, ela tá disponível em todos os canais. Né? Se você quer aprender de fato, mas você tem que querer, né? Sim. Não basta só, não, me interessei. Você tem que querer muito. Proatividade, né? Exato, tem que ter proatividade. O último MBA que eu fiz, só para você terem uma ideia, eu gastei. Hoje vocês sabem como é que é um MBA na FGV, né? E tava o material todo disponível no YouTube. Então, assim, se você quer ter o conhecimento, tá ali. Agora, se você quer ter um certificado, um canudo, alguma coisa, aí é outros 500 você vai ter que investir. Sim. Mas se você não quer, você tem onde conseguir o conhecimento. Em inglês,
você tem onde conseguir o conhecimento gratuito. Eu vou te dar esse exemplo de inglês. E aí, liderança, quando a gente tá falando aqui de liderança, que eu acho que o gancho você falou de empreendedorismo vai ser bom de pegar dele, tem um tema que eu gosto de falar, mas da mesma forma você tem que aprender, ensinar a aprender, você tem que saber hoje as características muito das pessoas. Porque eu vou dar um exemplo de inglês. Pô, meu filho, tinha um professor para dar aula particular, mas o moleque não tá nem aí. Quer ver como ele começou a se interessar? Porque ele joga muito Fortnite, essas coisas. O professor começando a dar aula, em vez de falar de pessoas, não, a skin, isso, o jogo, como é que é lá o baú. Começa a falar assim, dentro do teu mundo é a mesma aula. Porque se ele vem lá vamos ver o verbo to be. Assim, meu Deus do céu, o cara fala assim, eu quero me matar. Na hora que você começou a botar isso dentro do teu mundo, as coisas assim... Perfeito. Então, quem está também ensinando e quem está liderando, e aí vem o tema da ferramenta, que a gente fala da Bidu, vem tudo isso. Hoje, gente, você tem tecnologia, tem ferramenta para fazer tudo isso. Você vai ajudar a desenvolver melhor a sua equipe se você conseguir ver a característica e adaptar a realidade dele. Não toma aqui, ó. Não, o livro é essa, a informação é essa, toma para todo mundo massivo. E é exatamente o conceito, o El tá colocando aqui, o mercado a gente tem falado muito do conceito do lifelong learning, que é o aprendizado contínuo, constante, você não parar nunca. Eu falo isso muito pro meu filho, que, por exemplo, eu comecei a fazer, há 2 anos eu vinha tentando, ano passado eu passei no mestrado na UF, na Universidade Federal Fluminense, e tô cursando mestrado, só que eu tô investindo meu tempo nos finais de semana. Então eu tive que esperar um mestrado, que eu não tinha agenda para fazer durante a semana. Então estou investindo minha sexta-feira à noite, meu sábado o dia inteiro fazendo mestrado. Então, assim, é claro, estou buscando especialização, mais conhecimento, mas o lifelong learning você aprende na tua rotina, no dia a dia. É claro que as formações elas são super válidas, importantes, todas elas me fizeram muito bem até hoje, mas você aprende no teu ambiente de trabalho, você aprende com pessoas diferentes. Aqui a gente está tendo... Aqui é um momento rico de aprendizado, ouvindo um pouco das histórias, a história do Cadu, que ele ainda não conhecia, apesar de já conhecer há algum tempo, não conhecia algumas minhas, eu não conhecia algumas dele. Então, é um processo que acho que você está em constante evolução. Eu falo isso muito pro meu filho, o seguinte, falo, não importa a idade, ele está com 15 anos hoje, eu falo, seu pai aqui, eu tô com mais de 40 aqui, estudando no final de semana, sábado, então você tem que estudar sábado e domingo. Tem que aproveitar esse momento, porque, sabe, lá atrás a gente não tinha essa visão de falar, poxa, o quanto você consegue se empenhar antes, se organizar, se planejar, se organizar. A Arte da Guerra de Sun Tzu fala muito disso. Você investir mais tempo em planejamento, mais tempo na organização da tua vida, da tua carreira, para sua menos no campo de batalha. Então, falo muito disso. Se organiza melhor, né? Procura buscar, porque se você faz uma faculdade e vê que aquela não é, aquela faz parte do processo. Recomeça. Para quem tá, Augusto, mas eu tô há 2 anos fazendo faculdade, entendi que ela não é. E tudo bem, não foi um pouco do que o El colocou. Agora, procura tentar, quanto mais assertivo você for, né, desde o início da tua profissão, da tua carreira, melhor. Porque você vai ter, né, um ganho de qualidade de vida. Você vai antecipar algumas etapas. Perfeito, exatamente. Mas faz parte do processo recomeçar. E essa é a dica que eu acho que muitos recomeçam. Inclusive atividades diferentes. O call center foi um processo muito interessante nisso. Porque do nosso lado, muitas das vezes, você tinha advogados, pessoas formadas, trabalhando, poxa, eu não achei o mercado ainda, eu tô aqui passando por um processo até... E eu falava, tudo bem, tá passando por um processo, é um caminho para você, mas passe por esse caminho da melhor forma possível. Sem dúvida. É isso que eu sempre... Eu mesmo fui forçado a recomeçar minha carreira. Não sei Poxa, que legal. A gente sabe, mas a minha carreira profissional, eu fazia pré-vendas de equipamentos médicos. Olha, que bacana. Eu conhecia, meu público era médicos, pessoas de laboratório, etc. Cara, tava bem pra caramba ali. Viajava pra caramba, é a parte que eu gostava, adorava, já nessa época. Legal. E aí, cara, porque na época lá, ciência da computação, onde eu fiz o curso, a formação, e legal esse negócio aqui. Mas tinha que ter o relatório de estágio. Que na época, eu combinei com o meu chefe lá, meu gestor, eu falei, não, a gente faz um relatório aqui e tá tudo certo. Levei pra faculdade. 90% das pessoas. Levei pra faculdade. Eles assim, não, esse relatório aqui não serve. Aqui, equipamentos médicos, o que tem a ver com ciência da computação? E aí eu falei assim, cara, para eu me formar, eu vou ter que fazer um estágio na área. E aí eu combinei com ele, falei, eu vou tirar uma mini férias, fazer o estágio e volto. Sim. Aí eu fiz esse estágio na Voxage, que é a atual 2CX, e aí eu entrei na área, fiz o relatório de estágio e, cara...
Olha que legal. Bacana, hein? Deixa eu Meu ficar- Meu chefe tá você- me esperando até hoje lá. Foi Eu o falo com ele, até Foi hoje, o mas- direcionamento do destino. né? Cara, Esse é tipo esse destino, né? Acho que esse é uma coisa bacana. muito E aí, legal. assim, gente, cara, o papo, como vocês viram aí, gente, o papo tá super. É porque não dá pra fazer podcast de 4, 5 horas, mas a gente já sabe que vão ser convidados novamente aqui. vai ter que quebrar em duas Vai ter duas. Episódio 1 e episódio Episódio 2. dois. Episódio 1 e 2. Faltou aí uma longa meia metade, história. Não, mas antes de ir para as perguntas de fechamento, que esse tema do empreendedorismo, eu gosto muito de falar isso para as pessoas, mas quando você falou do tema do conhecimento, a Ana Paula esteve aqui com a gente. A Aninha, beijo para você. Ana é diretora global da PayPal, e ela falou um aprendizado do pai dela. Eu vou esquecer o nome, mas depois eu vou mandar mensagem para ela pegar o nome. Que ela falou ela falou isso aqui para mim, isso ficou na minha cabeça. Eu gosto de falar com a turma aqui o seguinte: de vez em quando a gente vai dar umas palestras, algumas coisas, eu tenho uma palestra pronta, por exemplo, eu tenho uma que eu vou dar em outubro e já tá pronta. Cara, Legal. só essa semana que eu já falei, cara, eu vou mudar umas 30%, eu já vou mudar de coisas que eu ouvi aqui, né? E o que o pai dela fala muito? Você é obrigada, não sei se ela é proibida, obrigada a voltar todo dia pra casa e você vai ter que me dizer alguma coisa que você aprendeu novo. Você é obrigada Legal. a aprender algo Olha. novo todos os dias. Boa. Então, assim, não Que volte legal. para casa sem aprender algo novo todos os dias. Que bacana. Então ela falou assim, cara, quando falou isso aqui, sabe aquela cabeça assim, viaja na hora, fala assim, você tem que voltar para casa e aprender algo novo. É isso aqui, você pode estar num ponto de ônibus conversando com alguém e realmente faz sentido. Não é aprender, não é ir para uma instituição, Perfeito. curso, não é isso, é você voltar sempre, todos os dias da sua vida, você se alimentando de conhecimento, perfeito. e você tem que aprender algo novo todo dia. Assim, voltei para casa, voltou para casa, você tem que aprender algo novo. Então isso ficou um... E sabe que isso Ah, acontece putz, com a cara. gente todos os dias, é que a gente não se dá conta. É Verdade, todos os acontece dias. isso com Não, a gente. ou a pessoa fica no resmungando, blá, 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 e volta pra casa e não se abre pra poder fazer isso. Agora, Acho tem outro que esse fator é aí. Esse é um... A gente precisa ser cada vez mais seletivo. Porque tem muita Tem muita informação. informação, Hoje em dia, um jovem, um adolescente Isso é de 14, 15 anos, eu estava Isso lendo um artigo que falava sobre isso, ele tem mais acesso à informação do que o imperador do Império Romano lá atrás. Sim, com certeza. sem Então, dúvida, assim, sem olha a dúvida, quantidade de sem informação. dúvida. Agora, chega muita informação desnecessária, chega uma informação que é lixo, que não agrega E em tem as nada. pessoas, né, que se você se relaciona, você tem que estar se relacionando Exato, com pessoas que te jogam. exato. Você vai aprender, mas qual meio que você vive? Pô, Perfeito. você vai aprender naquele meio que não... Então É faz isso. diferença. É isso. Mas deixa eu fazer uma pergunta pro Cadu agora ali, pra depois ir para as perguntas finais, que a gente sai do mundo corporativo de novo e a gente vai perguntar coisas pessoais. Cara, essa tua passagem que o Augusto falou pro mundo empreendedor, por quê? Porque eu falo muito para as pessoas que o empreendedorismo, ele não necessariamente você tem a sua empresa. Você pode ser empreendedor dentro da sua companhia. Porque tem muita gente, acho que muito do nosso mapa mental de antigamente, eu quero estudar, formar, trabalhar na grande empresa. Hoje em dia muita gente fala, não, eu quero trabalhar no Google. Eu quero trabalhar na Amazon, na Apple. Cara, por que a sua empresa não pode virar uma referência? Por que a Sim. sua área Sim. não pode virar uma referência como a nossa de transformação digital da hoje virou uma referência mundial com um monte de... Gente, a gente teve, sei lá, Coca-Cola fazendo case com a gente lá dentro da empresa. Então, assim, só que você pode ser um empreendedor para fora do seu negócio ou você pode ser um empreendedor dentro da sua própria companhia. O tema é a sua mentalidade empreendedora, que acho que é isso que o Augusto falou, que você virou essa chave para virar empreendedor. Como é que foi isso? Na verdade, o empreendedorismo, a semente do empreendedorismo, ela vem contigo desde sempre, né? É que a gente não percebe. Eu demorei a perceber isso. Se eu falar bem a verdade para vocês, eu percebi isso talvez um ano atrás. Quem me falou isso foi a minha esposa. Um beijo para ela, inclusive, né? Ela me falou assim, ó, a semente do empreendedorismo não é para qualquer um. E eu achava que era. Todo mundo consegue. Se eu conseguir, todo mundo consegue. E eu ficava batendo nessa tecla. E ela falava não. E depois eu comecei a fazer a reflexão, né, para trás. E desde sempre eu tive isso aflorado em mim. Até então que, se vocês lerem meu projeto de vida que eu escrevi na faculdade, com 21 anos, eu falava que eu queria sair do mundo corporativo com 40. E sair do mundo corporativo era deixar de ser empregado para tocar minha carreira solo, né? Perfeito. E eu fiz isso com 37. Legal. E por que eu digo que ela vem contigo e você não percebe? Na época que eu falei para vocês da faculdade, que eu não tinha condição de fazer a faculdade, eu fui fazer pesquisa. Eu fui fazer a parte de monitoria. Eu era monitor de estatística 1 e 2 na administração. Fui monitor de matemática financeira e matemática pura, né?
Eu dava aula particular para poder ganhar um dinheirinho para complementar no pagamento da faculdade. Legal. A minha empresa, ela começou através de um serviço parecido com esse, que depois que eu ajudei, e hoje é um grande amigo meu que eu tenho, e foi meu primeiro cliente, é meu cliente até hoje, 14 anos que ele é meu cliente. Ih, maneiro. E ele me contratou para ajudar ele na empresa dele. E hoje a empresa dele é gigante, né? É uma empresa que tem participação no Brasil todo. Legal. Tá? E ele era pequenininho lá no Rio Grande do Sul. E eu fui sem medo, né? Eu acho que o que mais limita a gente é o medo, né? Verdade. Bom Você ponto. trava. E até dentro do mundo corporativo, a minha carreira toda ela foi pontuada dentro de assumir coisas que as pessoas não queriam. Na época, eu me tornei gerente, lembra? Ninguém queria assumir a Dedic na época que a Contax comprou, porque era uma empresa que estava em degradação da Portugal Telecom e tal. E eu fui lá e assumi, peguei o maior BO, talvez, da minha vida, né? Olha os problemas virando oportunidade. Falamos falar, algumas no- vezes no- aqui. no- Olha os Cara, problemas virando são as melhores oportunidade. oportunidades. São Exatamente, exatamente, onde tem os maiores desafios, são onde tem também as maiores oportunidades. E foi assim que eu cresci, me desenvolvi, saí do bacana. mundo corporativo bem, e a minha empresa ela só venha crescendo Você falou que tem dia após 4 dia. empresas, né? Hoje eu participo de uma Build Venture, que é de investimento, de capital, principalmente de startup. Tá? Sou sócio investidor. Hoje a gente tem uma rede de lojas de produto de limpeza, chama Boutique da Limpeza. Ela Legal. atua hoje mais no sul, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E tem a OK, que é a empresa de outsourcing, né? Que é contratos de terceirização de mão de obra, contratos temporários, que a gente tem muitos Legal. no Brasil. Legal. Hoje eu sou membro da Acertem também, que é a Associação de Empresas de Prestadora de Serviço de Mão de Obra Temporária. Quantos funcionários, Cadu, você tá Hoje a hoje? gente está... eu não vou saber o número exato, mas eu acho que tem em torno de 1.500. Não, bacana. E você falou esse tema da sementinha, né? Porque você falou lá no início de vender o livro, né? E Verdade. você falou isso nisso. Você tomar uma decisão de uma mudança de algo isso. que você vê oportunidade, Recomeço. que você vê do recomeço. Então, essa coisa do DNA, a gente fala que assim, você pode se adaptar, se transformar, seja for, mas não tem jeito. Você vai resgatar algumas coisas lá do DNA, lá de trás, vai fazer muita diferença. Né? Por isso que assim, entenda um pouquinho quais são as suas características, que você pode ser um mega profissional. É isso. Entenda um pouquinho as suas características para você não ter que se adaptar para um negócio que vai completamente contra o seu DNA, que, cara, você não vai fazer bem e não vai sair do outro lado. E Perfeito. falando do DNA, e aí pra gente ir pro fechamento, assim, gente, assim, putz, se eu pudesse eu ficava aqui X horas, né? Tem Mas história, a gente vai ter segunda... Tem. Fala um pouquinho do DNA e fala o seguinte, das pessoas, novamente. A gente tá falando aqui o tempo todo das pessoas profissionais, mas pra gente encerrar aí pra rodada de arroba de final, fala assim, quem é o Cadu, quem é o Augusto e quem é o Henrique, fora do horário... Não, do horário corporativo não, fora do momento, que é horário a gente... Não tem. Horário é 24 Fora horas. do momento corporativo, quem são as pessoas, o que vocês gostam de fazer, o que vocês... Enfim, ou se tem Hobby. outro plano B, hobby, outro Claro, plano B, claro. porque aqui a gente já descobriu cantora, aqui a gente já descobriu a Isa do BTG, ela fazia, inclusive fazia exposição Pintura, né? de mandalas e vendeu na hora, quis fazer, então a gente foi descobrindo algumas histórias aqui interessantes fora fora do que eu falei? Fora do momento corporativo. Momento Quem são corporativo. vocês fora do momento corporativo, final de Legal, semana, madrugada, legal. sei lá, o horário que sobra. Fala, Augusto. Bacana. Então, bacana você comentar sobre isso, porque eu ia destacar só um ponto que eu acho que tem um aspecto muito interessante que o Cadu também colocou aqui, que é a essência. Eu acho que a nossa essência, seja do você, o Augusto, eu costumo sempre dizer isso, o Augusto é o mesmo. O Augusto profissional, o Augusto marido, o Augusto pai, né? É claro que você precisa moldar características do teu comportamento para determinados ambientes. Mas eu, quando chego na empresa, eu não deixo de ser pai, eu não deixo de ser marido, né? Eu sou o Augusto ali. Você molda as características, né, de acordo com o teu ambiente. E a essência, para mim, eu reconheço e valorizo demais. Pessoas que têm essência e a essência não muda. Né? E Cadu, para mim, é um exemplo disso, porque Você é um exemplo pra mim. Ah, que a bacana. essência não muda, porque assim, coisa que esse cara já há algum tempo, e a essência dele sempre foi uma essência muito humilde,
de muita proatividade, muita garra, hoje está com uma empresa super bacana, mas a essência não muda. Essa proatividade de apoiar, de servir. O cara agora também que virou vai falar um Não, a pouquinho. própria profissão, Virou né? pai Assim, agora ajudar também. um monte de É pessoas que estão isso, trabalhando. inspirar outras pessoas. Eu trouxe alguns jovens para conhecer esse cara Bacana. e eles falaram exatamente isso. Então, assim, e para mim, Augusto, pessoa, eu sou muito família, então tive a felicidade agora de ser pai. Novamente, sobrinha, são né? 3, né? O sobrinho do Cadu. 3. Então, assim, eu tenho uma filha de 22 anos, um de 15 e agora, né, temporãozinho aí de 1 aninho. Então, assim, a gente não planejou Linda, maravilhosa. esse processo. Linda? Linda. Puxou a mãe, então não puxou o pai. Não puxou. A gente não planejou esse processo. Eu sou um cara que acredito muito em Deus. Acho que Deus tem um plano para todos nós, dá um propósito sem para cada um. E eu acho que não foi por acaso, né? A gente não planejou isso, a gente não, a princípio, não buscou, não queria, mas, cara, hoje eu sou fã. A gente sou não modifica os planos sou de Deus. apaixonado, exatamente. Então, assim, um beijo, né? Final de semana que tem, tá junto lá com a turma. Exatamente. Então, eu falo muito de tempo produtivo, que eu acho, por exemplo, eu trabalhei também muito tempo, o Cadu também viajando muito. Então, Até assim, hoje, né? até hoje a gente viaja bastante, só que eu costumo dizer o seguinte, o conceito de tempo produtivo. Acho que eu até escrevi um artigo no LinkedIn uma vez falando sobre isso. Porque existem muitos pais de família que eles passam a semana inteira em casa, mas não tem tempo produtivo com a família, porque estão ali envolvidos na tecnologia e tal. E eu procurava tentar ter tempo produtivo. Por mais que você passe de segunda a sexta fora de casa, pega o teu final de semana e faz o melhor final de semana que você possa ter com a tua aí. família, Bacana. que é tempo produtivo, não importa a quantidade, mas sim talvez a qualidade Bacana. das horas que você dedica ali para Perfeito, tua é isso família. E isso também no teu ambiente corporativo, a qualidade daquilo que você Foca, você né? entrega. Foca ali no... Exatamente. Acho que isso que Boa, eu destacaria, tá? Show. Então, paizão aí, tempo produtivo, bacana. E aí, Cadu, o que é o Cadu O fora Augusto do... falou praticamente o que eu ia falar. O Cadu fora do ambiente, do momento corporativo, ele é o pai da Maia. Pai de primeira viagem agora, Primeira né? viagem. É o Primeira primeiro. viagem, Já tá apaixonado quantos anos, pela né, Maia. Ela vai fazer 2 anos agora, 30 de julho. É o esposo da Natália, né? Legal. E eu sou apaixonado pela minha família também. Tô nesse momento de vida de não estando trabalhando, eu estou dedicado à minha Nossa, família. depois a gente tem filho, eu tenho 2 também. Tá lá o Ricardo, o Rodrigo, verdade. paixão, mas assim, quando você muda a vida, né? Tem um filho, a vida... Quem disser que não muda. Não. Tem até um videozinho um short vídeo ali do Marcos Pianger, não sei se vocês já assistiram, Não. que ele fala do como é ser pai. Verdade. Cara, é emocionante, É, porque você não consegue explicar em palavras. Não dá. Da mesma forma que você não consegue explicar em palavras como é ser mãe. Sim, Verdade. sem dúvida. Sem Né? dúvida. E vamos dar uma honra aqui às mães, porque assim, é um processo Oh, pesado. Eu tenho ficado, a gente tem Hoje, dividido o quando home Tá mais office. viajando, ficar tomando Rapaz, assim, não. minha É esposa é uma Hoje- guerreira. Hoje, quando me falam assim, ó, você quer ter outro filho? Eu digo assim, ó, querer, eu quero, mas a minha esposa tem que querer também. Porque Sim. a pessoa que mais se dedica, né? É verdade. Tempo, mental, esforço, Verdade. é a esposa. E por mais que assim, O esteja homem é dentro de casa, cara, o coadjuvante. dia a dia É É diferente. puxado Eu demais. arrisco a dizer que elas trabalham mais do que a gente. mais, Muito mais. Muito né? mais. Muito mais. Mas é Faz coisas que eu não consigo infinitamente fazer. Eu mais. falei, não Porque a consigo gente fazer. tenta assim, ó, a gente pode até tentar fazer, apoiar em tudo dentro de casa. Eu isso. vou fazer a comida, eu vou lavar a roupa, eu vou fazer. Pode até fazer isso, mas não vai diminuir o tempo que ela tem que dedicar. verdade. Não vai, Verdade. entendeu? É fato. Não, show. Imagina essas mães que ainda também trabalham fora. Que então, trabalham dobrado fora, que é o aí, caso né? da minha também, Ó, que é é executiva numa grande empresa também. Legal. Então ela tem um momento ali extenso na jornada dela corporativa e tem Para mais aprender. a dedicação como mãe. Lógico que a gente tem os nossos benefícios Claro, também. claro. A gente tem uma pessoa que ajuda a gente muito em casa, praticamente mora na Mora minha lá, casa, sim. né? Fica lá em casa. E que são Ajuda super a pessoas importantes que a gente tem que Sim, valorizar sim, também, muito. que estão ali ajudando na educação, na Exatamente. criação. Mas mesmo assim, é um trabalho extenso e maravilhoso. E parabéns para todas as mamães. Boa, parabéns. E aí? Henrique lá no... Eu- Tirando as viagens. Então, eu já tenho essa pegada diferente, né? Assim, eu ainda não tive a experiência de ser pai, mas assim, impressionante o relato de amigos Sim, que sim. transforma. Então, Transforma. um dia, mas É. nada assim, se acontecer, acho que eu vou viver esse momento, né? E, cara, meu hobby, assim, eu adoro viajar. Né? Então, É legal. no trabalho ali, pô, tem que viajar ali. E, cara, peguei o gosto e, assim, principalmente de tanto viajar, você aprende os macetes, né? Então, Total.
Hoje em dia eu ajudo muito amigos e até dentro da empresa mesmo. Assim, puta, precisa viajar pra isso aqui? Não, peraí, vamos fazer assim, vamos fazer assado, isso aqui ajuda a reduzir custos, isso aqui vai ajudar a melhorar, sei lá, tempo produtivo, assim. E faz umas viagens hard lá também, né? Quando ele faz aquelas... Porque tem a galera que gosta de viajar, não, gosta de viajar, mas... Vou aqui pro hotel, fico aqui, tem uns outros que passam que vou pro meio do mato pra provar o chá de não sei de quem do índio, pra poder viver aquela experiência. É assim, bacana, né? Eu fui pra Alter do Chão em outubro, em novembro, então viagem perrengue. Nossa, né? imagino. Meio lá da floresta lá. E mês seguinte fui pra Copa do Mundo Catar. Opa. Que era já uma outra... Já é uma outra vibe, pegada ali. Não, isso é bacana porque o cara vive a experiência. Pra quem curte, é óbvio, cada um tem seu perfil. Quem curte Sim. a experiência... acho que já faz um tempo, tinha uma propaganda do Airbnb que eu achei muito bacana, que ela, em vez de falar assim que é mais barato alguma coisa, o cara, a pegada da propaganda assim, viva, esteja no local como um morador local. Exatamente. Então assim, você está lá numa casa de alguém, não é porque você está mais barato, não é porque é barato, que você vai viver uma vida, de repente no mercadinho ele fazer uma compra e botar na tua geladeira como uma coisa local. Então acho que isso, achei uma sacada boa. E você, Wellington, e você? Não, eu sou de você pessoas. também? Eu sou de pessoas. Assim, o meu negócio, a gente tá muito com a família, tá lá com os filhos, mas a gente tá sempre. Todo final de semana churrasco aqui na casa de amigo, na minha casa, na amiga Flamenguista, do outro, sabe que você é um flamenguista. Rubro-negro. Toda durante a semana, quando eu tô no Rio, a gente grava aqui em São Paulo, gente. Então, quando eu tô no Rio, era jogo do Flamengo durante a semana. A gente tem um grupo de amigos que vai pro bar ver jogo. Ou Maracanã, mas agora tem ido mais pro bar ver jogo. Todo jogo do Flamengo durante a semana a gente tá no bar do grupo reunido. Final de semana, se tem algum jogo do Flamengo, a gente se reúne já junto com a família, junto com todo mundo. Esporte, gosto de jogar meu futebol. Por causa da resenha da cerveja. Pra não dizer que eu não faço nada individual, agora eu fui fazer minha caminhada diária, porque eu não tava fazendo atividade nenhuma, mas muito mais para um relaxamento mental do que físico. Então, se tua cabeça dá uma resfriada. De vez em quando vem criativo, eu vou anotando algumas coisas pra não perder. Legal. Então faz isso, mas meu tema é estar junto. Eu vim pra cá, pra São Paulo, pessoal, eu sou da agitação. Cara, e aí, vamos tomar um café, vamos almoçar, vamos pro happy hour. Que legal. Vamos juntar todo mundo aqui, porque O aonde... próprio podcast aqui, né? O podcast surgiu disso, porque a gente reunia todo mundo aqui. Eu vinha pra cá pra poder pilhar todo mundo pra se reunir. A gente falou, agora vamos se reunir aqui. Então eu sou do cara que... eu gosto de estar onde tem várias pessoas, porque na linha de aprender com a experiência de vida... E aí a gente fala do conceito da diversidade de verdade, independente disso, que assim, é diversidade de N experiência, do dia a dia, de vida, disso. Isso faz com que a gente fique muito mais completo. Eu sou do cara de estar junto com todo mundo, da agitação de reúne, e por isso que fica muito, muito bacana. Que legal. Pessoal, assim, mais uma vez, queria super agradecer. A gente vai aqui pro final, eu queria o recado aí, a dica de vocês, mas queria de novo agradecer a disponibilidade de tempo de vocês. Porque, como vocês viram, pessoal, assim, vamos passar aqui, vamos para o aeroporto agora, vamos poder viajar. Então, para conseguir a agenda de vocês, acho que o Augusto veio do Rio também, ele fica no Rio. Ele fez uma escala São Paulo e depois vai para Curitiba. Então, obrigado pelo tempo. O Cadu fez uma pausa aqui, né? Porque Já ele fez foi uma pro pausa, ele aeroporto, tava Fortaleza. saiu antes, passar aqui pra ir pro aeroporto. Fortaleza. Obrigado pela agenda e obrigado por estar abrindo aqui a experiência de vida de vocês para compartilhar com a gente aqui, que a gente está aprendendo com todo mundo. Então, acho que isso mostra mais uma vez que o quanto a gente está preocupado em ajudar as pessoas. E acho que isso é uma coisa bem bacana do brasileiro, né? Porque assim, eu não tenho dúvida, pessoal, que a gente falou muito aqui de atitude. E o tema de você ensinar a aprender. E eu tenho absoluta certeza que todos nós aqui, ou outros líderes que vocês conhecem, se vocês realmente querem evoluir, se vocês pedirem uma ajuda, você tem como esperar 10 minutinhos, você tem como me dar 10 minutinhos, não necessariamente consegue responder na hora, mas eu acho muito difícil você encontrar, se alguém me manda uma mensagem, eu me ligo e falo assim, essa pessoa aqui nunca quer ajudar, esse cara aqui não gosta de ajudar ninguém. Acho muito difícil encontrar alguém assim. Acho que a gente, por natureza, a gente sente faz parte da nossa natureza querer ajudar o próximo. Agora, você que quer evoluir, depende da sua atitude, se você quer ser ajudado, literalmente ou não, só para dizer que falou. Então, acho que esse é um ponto importante. Então, vocês estarem aqui de coração para poder falar isso, eu quero agradecer o Henrique também para estar junto com a gente, não só aqui compartilhando, mas também apoiando para conseguir viabilizar esse momento. Então, aproveitando para agradecer mais uma vez a Bidu, o Álvaro, o Daniel e todo o time do Incríveis aí para estar apoiando a gente desde a primeira temporada, entendendo que é muito mais do que ajudar como plataforma, ajudar no desenvolvimento das pessoas. A Coffee Life também está desde o início e uma preocupação de ser mais do que um café, ter preocupação saudável, essas coisas. Então
a Level A também, o William, que esteve aqui com a gente também, a Patrícia, de querer ajudar e ajudar de uma forma prática. Eu gosto quando a gente tem parceiro, a gente que foi contratante, né, de parceiro, cara, eu quero ser prático, não quero te vender sonhos. Então, Boa. parabéns ao time da Level A e a 2CX mais ou menos aqui. Então, queria agradecer os parceiros. Tem até um brindezinho pra eles, né? Eu também Opa. trouxe um pra vocês. Vocês aqui. vamos, a gente vai receber agora no Deixa Ceará. eu agradecer aqui primeiro, aqui, ó, em nome Boa, da aí, VCX. Até pra não ficar sem bateria do celular aqui. Nas aí sim. viagens, aí, ó, Maravilha. que viaja Viagem. bastante pra não ficar sem bateria. Obrigado, Henrique. Obrigado. Tendo alguma ideia inspiradora, caderninho aqui. Pra poder O Wellington poder também, aproveitar. os parceiros Show. aqui. Super prático. Top. Obrigado, Henrique. Excelente, obrigado. O que eu gente. queria fechar é o seguinte: novamente, rodada de arroba. Que assim, Legal. pra quem quiser encontrar vocês, ou, Ok. enfim. Eu quero acompanhar o que vocês postam, o que não postam. Se tem alguma coisa que querem divulgar, falar da empresa, enfim, fiquem à Legal. vontade aqui. E que vocês dessem aí aquele recado final. A gente conheceu um pouquinho da história de vocês, mas assim, se pudesse dar um recado final pra turma que tá nos assistindo. Boa, vamos lá. Deixa eu primeiro agradecer vocês, o Wellington, o Henrique, foi um prazer estar aqui, né, com vocês. Quero muito agradecer também, preciso fazer uma menção rosa aqui à minha equipe, toda a equipe de RH da C-Rede, assim, fora de série, meu time lá é fantástico, assim, é uma equipe de alta performance que consegue conciliar também a sensibilidade com o capital humano. Isso pra mim é, não vou muita citar diferença. nomes aqui porque todos são excepcionais. A equipe é grande, né? Enfim. E também acho que eu destacaria muito aqui, acho que parabéns pela iniciativa, porque é um podcast, eu tive já em o Cadu também foi em um, mas é diferente, porque se a gente se sente super à vontade, falar um pouquinho da inspiração, né? Esse bate-papo é divertido. É divertido, muito né? bacana, e você aprende realmente dessa forma. Então, a dica que eu deixo pra turma aí, a gente falou bastante disso aqui, mas eu destacaria 2 elementos básicos. Primeiro, aprenda com o processo. Independente do processo que você esteja passando na sua empresa, até na vida pessoal também, você precisa sempre tirar a lição de aprendizado. Às vezes pessoas me falam, pô, João, mas meu líder não é tão receptivo, meu líder não é tão bom, eu estou numa empresa que não é tão... Até no momento que você entende que seja difícil, você precisa tirar a lição de aprendizado. Até num líder que você acha que aquele ali não tem nada para te oferecer, mas tem para te oferecer. Sim. Até para você olhar e falar, opa, eu não quero atuar talvez de uma forma como essa pessoa esteja agindo. Então você precisa aprender também. Talvez até em fazer diferente, mas esse é um processo que precisa aprender. E a resiliência, que eu acho que eu sei que já é um jargão corporativo, mas sem resiliência, a história de vida do Cadu, a minha, eu acho que quantos nãos nós recebemos na nossa trajetória de vida e profissional também, e pegando sempre de um não e convertendo ele para um sim, para um talvez, depois para um sim, sabe? Ele sabe lidar com as objeções, sabe lidar com as frustrações da rotina, do dia a dia, sabe? E acho que focar e potencializar as suas virtudes. A gente tem muitas das vezes... a gente fala muito aquilo que a gente não tem. Então, às vezes, o ser humano potencializa aquilo que não tem. Ah, mas eu não sou isso, não sou aquilo, não tenho aquilo. Cara, passa a valorizar e reconhecer aquilo que você tem, sabe? Então, assim, qual é a sua competência? Quais são as suas habilidades? Potencializa e enaltece isso. Ninguém vai ser 100% bom em tudo. Então, a dica que eu deixo para a turma aí, acho que é muito nesse sentido. E mais uma vez, Henrique, é um prazer te conhecer aí, o Ayrton também. E ter Show, né? a presença do Cadu aqui, que é um Nossa, grande amigo aqui. Agradecer também ele, pô, a gente ter pego de surpresa, assim. Mas acho que foi melhor que o esperado, né? É isso. E ó, quem achar o Augusto, é Augusto Neves. Augusto Neves, eu tô no LinkedIn aí, Augusto Neves. Né, Basicamente é o LinkedIn, usa outra rede social. É o social. LinkedIn, eu tenho basicamente o LinkedIn corporativo. Obrigado. Show. E eu, Adesão. primeiramente, agradecer imensamente aí por ter participado, né? Por vocês terem insistido, né? Não, a gente espera. Porque eu tava fechando a mala em casa, né? Tava participando. Só pra vocês terem uma ideia, vocês não viram a hora que eu cheguei aqui. Mas eu vim de casa até aqui participando de uma reunião. Eu desliguei aqui na entrada do estúdio. Né? Então, a vida é assim, né? Não, e a só vida como ela aqui. é, Obrigado, Gui. Obrigado também, pessoal da produção. A gente segurou. Não, a gente tava aqui gravando. Não, espera um pouquinho, Legal, ajuda a gente legal. aqui. É verdade. Valeu, Foi pessoal muito... do Creative Studios. Foi muito emocionante, mas foi muito grandioso, né? Essa participação. Foi excelente o bate-papo. A dica que eu dou para quem tá começando agora, esse é o segundo melhor momento que você tá tendo. Porque o primeiro foi há 5 anos atrás. Então, corre. Agiliza, porque o processo ele é rápido, né? A gente tem que andar e andar rápido. Não porque tem muita gente, né, atrás, mas é porque tem muita gente na frente. Né? Então a gente tem que andar muito. Esse é um ótimo exemplo. Eu tive alguns
você pode ficar bem aqui, mas tem tanta gente acelerando, não é que você tá indo pra trás, é que as pessoas estão... Tô te deixando pra trás. É né? isso, Sendo é bem isso. feito. Você tem que andar. E assim, conhecimento é a base de tudo, né? Conhecimento é uma coisa que ninguém te tira. Que bacana. Então, show. você Boa. tem que Como estar que te acha buscando nas E é conhecimento Carlos o tempo Eduardo... todo. Carlos Eduardo Correia dos Santos. É Carlos Eduardo Santos que tá no LinkedIn, tá? Divulga a empresa E, também, lógico, tá com É. certeza, OKE Consultoria, né? É o nosso @ nas 3 redes sociais, Boa. tanto no LinkedIn quanto no Instagram e Facebook. E o meu Instagram é Cadupoa. Cadu Poa, junto. Cadupoa Porto Alegre. de Porto Alegre. Porto Alegre. De Porto Alegre. Bairrista. E eu criei esse Instagram há tantos anos, cara. É que nem o meu LinkedIn. O LinkedIn, só fazer um adendo bem pequenininho, o LinkedIn eu criei quando a rede não tinha no Brasil ainda. Eu trabalhava numa multinacional americana Caramba. e eu fui para os Estados Unidos e vi que todo mundo usava LinkedIn lá e tal. E eu, nossa, eu quero ter essa rede. Então nem tinha no Brasil ainda, eu fiz o LinkedIn. Ele é Ó. o mesmo até hoje. Aí, já que história. Legal. Olha novas histórias aí, novas Deixa histórias. pra próxima, Deixa pra essa história. Tem próxima outra história. E aí, Henricão? Não, calma aí, antes de falar. E o cara é super conselheiro também, né? Não falou, mas ele é Opa! super conselheiro É verdade. também. E eu trouxe aqui, ó, para vocês, ó, o livro. Olá. Olha o Os livro, Conselheiros, pessoal. tá, gente? Tá disponível para venda. Tem a história aqui Obrigado, de meu 40 coautores, né? Bacana. Cadu, obrigado, hein? Histórias inspiradoras, tá? Que podem ajudar muito no mundo corporativo. Não só no mundo corporativo. O Farias, que é um dos coautores e é Aham. membro da Board Academy, ele cita muito, né? Que ao longo da vida a gente vai enchendo a nossa caixinha de ferramenta. Aham. E em determinado momento a gente tem que abrir essa caixinha de ferramenta Perfeito. e ajudar outras pessoas. Boa. De nada faz sentido se a gente levar essa caixinha de ferramenta com a gente fechada. A gente Sem tem que dúvida. multiplicar o conhecimento. Sem Só dúvida. assim a gente consegue fazer um mundo melhor. Não, sem dúvida. Aí, galera. Muito bom Top mesmo. demais, hein? Obrigado. Não, e eu fiz a certificação, a gente aquela tava falando dica, aqui né? que eu tirei a Corre certificação atrás de e conselheiro tem que também, ler o ó. livro, né? Tem que ler o livro, tem que ler o livro. Tem que querer, né? Faz parte da nossa vida de ajudar, né? Eu também sou isso. conselheiro de algumas empresas, enfim, e tirei a certificação e acho que, dependendo de profissão, é bom a gente ajudar. É né? bom. Verdade, é bom. verdade. E aí, Ricão, mais uma vez, obrigado por estar com a gente Eu aqui. agradeço aí, agradecer os convidados aqui, baita história. Assim, não deu pra contar todas, né? É, De verdade. Inspiração. Bom, 2CX oficial, todas as redes, Instagram, LinkedIn, né? E quem quer me acompanhar nas viagens, Henrique.ono no Instagram ali. Legal. Sempre tô postando ali. Boa. Cada É, dia é vai me boa ver em algum viagem. lugar ali. E no Instagram, tá, no LinkedIn tá... LinkedIn, Henrique Ofugi Ono. Ofugi Ono. O-F-U-G-I Ono. O-N-O. N de navio. Legal. Show de bola. Boa. Pessoal, mais uma vez, obrigado a todos três. Espero que vocês tenham curtido tanto a gente. Mais uma vez, obrigado aos apoiadores. Obrigado ao pessoal da Creative Studio aqui. O ambiente incrível, top demais. Obrigado, Vilnor, lá da Clientes SA, que tá sempre apoiando a gente aí com vários executivos. Espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu. Até a próxima. Grande abraço, pessoal. Aproveitem. Abraço. Tchau, tchau.